Apita o árbitro, toca na bola o Verdão, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. Piqueires domina para o time do Palmeiras, está jogando na sua zaga central para Gomes. Gomes recolhe pelo campo de defesa. Pita vai para cima, direto também. Tenta o toque de bola novamente para ser jogando o time do Palmeiras. O lançamento foi feito à frente pelo setor direito do campo de ataque. Vem para tirar aqui da esquerda, vem para esticar a perna, toca na bola. Em Pereur, põe para fora, em lateral pela direita, campo de ataque para o time do Palmeiras bater. Eu quero você comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado, torcedor Roberto Húngaro, tá ligado no microfone de Bandeirantes. Jordan Fernandes também a Cristal, ligada no microfone Bandeirantes com a Renatinha. Aqui tá parado o jogo, lateral para o time do Palmeiras, bater pela direita do campo de ataque, lateral para o time do Verde cobrar. Você tá ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Lateral cobrado, o levantamento vem para dentro da grande área, afasta aqui para o Cuiabá, bola volta para Marcos Rocha, tentou o levantamento para Gobichinho, zagueiro. Ela vem para o toque de bola para Aníbal. Aníbal prende pelo seu campo de defesa, vem para o toque de bola, tentou ganhar a jogada, perdeu o lance, bola volta com o time do Cuiabá, já sai jogando. Vem para o toque de bola, Derek. Derek tenta o toque, tenta cortinho na intermediária, volta na sua zaga central, Derek, abriu para Marlon, Marlon prende para Gabriel, Gabriel solta a jogada para a direita para Matheus, ele tenta o toque de bola, vem para o domínio, Matheus, Matheus prende pelo comando de ataque, tenta soltar a jogada à frente, vem Murilão de cabeça para tirar, afasta para o time do Palmeiras, a bola volta pelo setor de esquerda, tenta ganhar o lance, o time do Verde vai para cima da marcação, Lázaro tocou na bola, a bola volta com o time do Cuiabá, que está jogando no campo de defesa novamente com Matheus Alexandre, prende o lance, tenta o toque de bola, sai com bola e tudo para a linha de lado, mas o árbitro mandou seguir, Valor que não saiu, a bola volta para Menino, ele tenta o toque de bola, foi puxado pela cintura. Pita faz a falta nele, tá parado o jogo, é falta em Menino. Falta em cima do camisa 25 do time do Palmeiras, Gabriel Menino, hoje completando 216 jogos com a camisa do Palmeiras. É bola do campo de retaguarda, tenta o toque de bola, recolhe contigo novamente, domina pelo setor de esquerda, vem pra finta, arranca na marcação, tenta descer o time do Palmeiras com o Murilão, ele prende a jogada, abriu pelo setor de esquerda, campo de retaguarda para Piqueires, Piqueires domina para o time do Palmeiras, vai pra finta em cima da marcação no primeiro, recolheu, dominou, soltou, Piqueires abriu, é bom toque de bola, domina Rony, prende para o time do Palmeiras pelo setor de esquerda de ataque, o Rony, cruzamento, vem na grande área errada, a bola volta com o time do Cuiabá, Rony marca em cima, tenta ganhar o lance, vem pro toque de bola contigo no meio, Denilson, ele perdeu a jogada, linda a bola, vem Palmeiras, tentou bater pro gol, Hendrick desvia na marcação, pega Walter. Na finalização do camisa 9 do time do Palmeiras, lembrando, né, Ulisses, o próximo gol do Hendrick vai render ao time do Palmeiras 2,5 milhões de euros, já que ele está a um gol de cumprir mais uma meta contratual com a equipe do Real Madrid, ele que se transfere para o futebol espanhol depois da Copa América, ou seja, em julho ele já será jogador do time merengue. Chega de sofrência na obra. Se tem produto Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. A bola volta no toque de bola. Pita ganha a jogada, recolhe para a equipe. Tenta o toque de bola. Cuiabá vem Moreno, domina para o time do Palmeiras. E sai jogando no campo de defesa. Recolhe a jogada novamente. O time do Palmeiras para ser jogando. Já prende para Piqueires. Piqueires domina no campo da retaguarda. Tenta o levantamento à frente pelo setor de esquerda para Lázaro. Lázaro domina, vem para o break em cima da marcação. No primeiro solta a jogada com o time pelo setor de esquerda para Piqueires. Piqueires domina pelo seu campo de defesa. Tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, já domina do campo de ataque, vem para finta novamente Lázaro, ele prende para o time do Palmeiras, escapou no meio de dois parcialmente, bola voltou para Piqueires, domina, tem Menino aberto no meio, prefere voltar a jogada, Moreno prende para Piqueires, Piqueires inverte a jogada na direita para Marcos Rocha, domina para o time do Palmeiras, parte pela intermediária, Hendrick entrou, lançamento para ele, tentou chegar, dominou, recolheu, são 3 da marcação, ele prende o lance atrás, tem o toque de bola, Coutinho, abriu jogada no comando para Luiz Guilherme, prendeu pela direita, já solta a jogada, abriu no comando de ataque para Menino, tentou cruzar em cima do zagueiro. É lateral para o time do Palmeiras bater pelo setor de direito no campo de ataque. Lateral a favor do time do Palmeiras na boa jogada do Marcos Rocha, deixando na medida para o Hendrick, mas 2 zagueiros do Cuiabá fecharam a porta para ele. Na sequência, o time da casa conseguiu mandar para fora e o Palmeiras tenta descer pelo lado esquerdo. Todo dia de brilhar, ativar as promoções diárias, @estrelabet. Olha só. Se liguem, Estrela Bet no Instagram, @EstrelaBet. As promoções diárias da Estrela Bet, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras da esquerda, vem para o toque de bola, vem para o toque curtinho, recolheu Lázaro, vai para a finta, volta para Piqueires, ele prende pelo setor de esquerda do campo de ataque, Piqueires solta a jogada para Hendrick, Hendrick vem buscar a jogada pelo seu campo de defesa, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, abertura para Murilo, Murilo prende o lance curtinho pelo seu campo de defesa, vai para a finta em cima da marcação,
já recolhe pelo setor de direito do campo de ataque, vai para a finta, prende o lance pelo setor de esquerda, apertou na marcação, já tenta descer novamente o time do Palmeiras, abertou na frente, fica pedindo a falta Luiz Guilherme, o árbitro manda seguir, Rony vem para a pressão, pressiona a saída de bola do time do Cuiabá, o erro vem para o toque de bola do time do Palmeiras, tenta ser jogando no campo de defesa, bola recuada, perigoso, Everton vem para tirar. Que bola perigosa, recuada. Hendrick caído, domina o time do Palmeiras pelo setor de esquerda, câmara de ataque, vem para a finta em cima da marcação no primeiro. Ele prende o lance, recolhe pelo comando de ataque, já solta a jogada pelo setor de esquerda. Na esquerda abriu jogada para Piquerez, levou para a linha de fundo, vai por cruzado, travar. Matheus Alexandre põe para fora. Escanteio esquerda para a equipe do Palmeiras bater. Na boa tabelinha, envolvendo os jogadores do lado esquerdo do ataque do Palmeiras. Piquerez para Lázaro, Lázaro de 3 dedos para o lateral uruguai, ele faz o cruzamento, o Matheus Alexandre trava, manda para fora, escanteio Verdão, pé direito na bola, Gabriel Menino. Menino vem para a cobrança de escanteio para o time do Palmeiras, escanteio para o time do Palmeiras cobrar. Gabriel Menino vem para a cobrança. Você ligado no microfone, Bandeirantes partiu perto esquerda da bola, levantou, subiu de cabeça, vem Pita para tirar. A bola volta para Piquerez, tenta o levantamento à frente no comando de ataque. Erra feio o time do Cuiabá para ser jogando. Abertura com o time do Palmeiras, vem para a direita com Luiz Guilherme. Ele prende o lance e faz o giro na marcação, já recolhe no comando de ataque. Lançamento para Luiz Guilherme, deu para trás, abriu o Hendrick, bateu, era sobe demais. O Hendrick chutou a bola, eu senti um cheirinho de euro. Falou, vai entrar, vai pingar 2 milhas. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Cuiabá bater. Fiquei pobre de novo, Soler. E deu sorte agora o Walter, porque o Hendrick, ele chutou com muita força. Ela subiu um pouquinho na boa jogada. O Lázaro de primeira encontrando o Luiz Guilherme, tocando de cabeça para trás. O Hendrick tentou estufar a rede, mas pegou embaixo da bola, mandou direto pela linha de fundo. Darcy Barreto ligado no microfone, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Cleiton Luiz, obrigado pela audiência. Dete Alessi, ligada no futebol Bandeirantes. Alô, Jefferson Bonano, curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. A bola foi solta, à frente vem Rony na marcação. Ele tenta ganhar para o time do Palmeiras, não consegue. A bola volta com o time do verde, domina Luiz. Luiz Guilherme prende a jogada, tentou o toque de bola à frente, tentou o lançamento. Menino seria para o toque de bola. Recolhe no campo de ataque, aperta o time do Cuiabá, tenta descer. Menino vem para a marcação, aperta para o time do Palmeiras para ganhar a jogada. Já recolhe no campo de defesa para ser para o jogo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. É o futebol da Bandeirantes. A Kátia também ligada no futebol Bandeirantes. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você voltando do litoral, olho na estrada e ouvido na Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. É com o time do Cuiabá, vem na pressão, o time do Palmeiras pressiona a saída de bola do time do Cuiabá, vem Walter, ele estica a jogada, tentou o toque pelo setor de direita, domínio de Matheus Alexandre, ele prende o lance, gira pelo meio de campo, soltou contigo no setor intermediário para Marlon lança a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, é boa a chegada, tenta descer o time do Cuiabá, pelo setor de direita do campo de ataque, vem para a finta, Derek prendeu, passou em campo de ataque, chegou Marcos Rocha, toca na bola, pega, segura o Everton, goleirão do time do Verdão. Palmeiras estava meio desconfigurado, né, Ulisses, para voltar nessa marcação. Para sorte, o Marcos Rocha chegou por ali, o Gabriel Menino também chegou travando, os dois conseguiram a recuperação da bola e o Palmeiras agora sai jogando no campo de defesa, segue 0-0 Arena Pantanal. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se é Sil. Pode confiar. Domínio do campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Domínio do campo de defesa, vem para a finta, prende a jogada novamente o time do Cuiabá, demora para soltar a jogada pelo seu campo de defesa. Já recolhe a jogada contigo novamente com o Sabral. Ele tenta o toque de bola, põe para fora, apertou em cima da marcação, vem para rasgar Gabriel. Lateral novamente no campo de ataque para a equipe do Palmeiras bater. Lateral pelo setor de esquerda para o time do Palmeiras bater. Manual para o time do Verde cobrar. Você está ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Já domina no campo de retaguarda, sai jogando o time do Palmeiras, a bola volta para Menino. Menino faz o giro para Marcos Rocha. Marcos Rocha recolhe, domina pelo campo de ataque, vai para a frente, tentou o toque de bola, sobrou na esquerda, campo de ataque, domina o time do Verde, vem para o toque de bola, recolheu pelo setor de esquerda, vem para o cruzamento, o Piquerez subiu o zagueiro para tirar de cabeça. A bola volta com Pito, centroavante do Cuiabá, está aqui no campo de defesa. Arma a jogada, vai para o toque de bola curtinho com o Denilson. Denilson prendeu, tentou lançar e contra-golpe novamente, então arrancar do comando de ataque, aperta na marcação novamente o time do Cuiabá, a bola muito forte. Em linha de lado, a bola sai lateral para a equipe do Palmeiras bater pela direita do campo de retaguarda. O tempo não para, Bandeirantes marca.
Jogados para você conferir. 9h40 de bola rolando, 9h40 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você. Palmeiras 0, Cuiabá também 0. No Mato Grosso, na Arena Pantanal, Cuiabá 0, Palmeiras 0. Alô, Pusóvio. Ulisses, fim de GP de Miami na Fórmula 1. Lando Norris da McLaren conquistou a sua primeira vitória na categoria. Em segundo, Max Verstappen. Em terceiro, Charles Leclerc. A bola volta do toque de bola, tenta descer do campo de ataque. Vitória palmeirense, hein? Do Palmeiras saiu o Walter do gol para pegar. E o Lando Norris já declarou, né, que virou um torcedor do Palmeiras, né? Ele é patrocinado pela mesma empresa de material esportivo que o Verdão. Ganhou algumas camisas no GP do Brasil, fez amizade com o técnico Abel Ferreira e depois declarou que no futebol ele torce para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom sinal, Ulisses. Bom. Toda vez que o piloto de Fórmula 1 ganha um jogo, é a primeira vez que acontece. Não há nenhum outro grande piloto palmeirense que eu conheço que tenha ganhado no GP. Então, bom sinal. Se não der errado, a culpa é do Landinho. A bola... Vamos criar uma estatística agora. Mas o Palmeiras começa melhor que o Cuiabá. É bola do campo de ataque, vem para o toque de bola, Luiz Guilherme domina para o time do Palmeiras pelo setor de esquerda, ele vai para a finta, limpa a jogada, tenta o toque de bola contigo no meio, abriu para Menino, Menino prende, é para Hendrick, para Menino, levou para a linha de fundo, para Hendrick, vai para o toque de bola, tira o zagueiro, põe para fora. Tá parado o jogo, tá marcado o lateral para a equipe do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de defesa. E o Ramon deu uma pegadinha depois no tornozelo do Hendrick. O Hendrick perguntou: pra que isso, meu querido? Ganhou um abraço ali do lateral do time do Cuiabá, reconheceu que chegou firme e agora esse lateral vai virar escanteio nas mãos de Marcos Rocha. Marcos Rocha vai meter lá dentro da grande área. Para você ligado no microfone de Bandeirantes, bateu Marcos Rocha, levantou na boca do gol. Gomes tentou subir de cabeça, tirou o zagueiro. Bola voltou para Menino, deu para Marcos Rocha. Marcos Rocha recolhe para o time do Palmeiras, abre para Moreno. Moreno prende, vai para o cruzado, chuveirou na grande área, segura a trave, tentou subir Gomes de cabeça, tirou o zagueiro, voltou. É pelo setor de esquerda, que para ataque, cruzamento do Piqueires. Explora a marcação do Gabriel, manda para a linha de fundo. Em escanteio para o time do Palmeiras bater. Foi inteligente agora o lateral uruguaio do time do Palmeiras. Muita gente na marcação, ele chutou em cima do popozão do zagueiro adversário. Escanteio para o Palmeiras, vem de pé direito Gabriel Menino. E vem Gabriel Menino para a cobrança de escanteio. Escanteio novamente no campo de ataque para o time do Palmeiras bater. 12 minutos de bola rolando o placar de 0-0. Escanteio para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Gabriel Menino partiu, levantou na boca do gol. Tentou desvio para o meio, sobrou de primeira, furou. Tem um toque de bola do Piqueires, bateu pro gol. Pega Walter. Segura o goleiro da equipe do Cuiabá. Experimentou de fora da área o camisa 22 do time do Palmeiras, completando hoje 149 jogos pelo Verdão, mas o Walter estava atento, faz tranquila defesa. Segue 0-0, por sinal, Ulisses. Dos 22 jogadores que estão em campo, nenhum marcou no Campeonato Brasileiro até o momento. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Cuiabá. A bola foi solta no comando de ataque, vem para o domínio Pita. Pita prendeu, soltou pelo setor de esquerda para Derek. Derek tenta o domínio. Derek domina pelo comando de ataque, vem para a finta em cima da marcação. Eu falei direct, mas é Derek, né, o Soler? Derek. Mas quem quiser mandar um direct também para fazer uma parceria, a gente aceita. Aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É Derek, sua anta do narrador. Tá parado o jogo, tá marcado. Qualquer coisa eu discordo, não é o caso. É culpa do Landim. Se posiciona para a cobrança de escanteio. É estranho. Escanteio novamente no campo de ataque, escanteio para o time do Cuiabá. É o primeiro do Cuiabá, Soler, no jogo? Exatamente, primeiro escanteio a favor do time do Cuiabá. O Palmeiras já teve 3, agora o primeiro da equipe cuiabana. O time da casa vem na bola parada. É bola do campo de ataque, vem para a cobrança de escanteio novamente, domina novamente o time do Cuiabá, levantamento na boca do gol, subiu de cabeça, vem Murilo, tira, a bola volta, batida de primeira, vem para o toque, a bola tentou escapar, Hendrick, a bola não passa, se passa ele sairia em velocidade, domina o time do Cuiabá, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, campo de ataque, a abertura foi feita à frente, domina, prende o lance pelo setor de esquerda, tenta Lucas Fernandes, o cruzamento tira a zaga, afasta o time do Palmeiras, bola volta de primeira batida, longe, Sobral pega mal na bola, manda para a linha de fundo, tá parado o jogo, tá marcado novamente. O tiro de meta para a equipe do Palmeiras cobrar. Tiro de meta para o Palmeiras cobrar. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda. Tá na sua vida, Brasil. Se tá na sua vida, tá no Tenda. A bola já volta no toque de bola com o time do Palmeiras. Sai jogando o Everton do seu campo de defesa. Peças para o carro, moto, o caminhão é Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. Vem comigo.
comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E domínio do campo de ataque, Hendrick vem pra finta, tenta o toque de bola, toca de forma errado. Domínio pelo setor de esquerda, campo de ataque, aperta na marcação o time do Cuiabá. A abertura vem à frente, domina, prende o lance curtinho. Derek prendeu novamente no campo de defesa, vem pro toque de bola, solta na sua zaga central. Domina novamente com o Benhur. Ele prende o lance no campo de retaguarda para a quarta zaga para Marlon. Marlon domina aqui atrás no campo de defesa. Benhur sai jogando no campo de retaguarda com Walter. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando, tenta o toque de bola o time do Cuiabá. A abertura foi feita pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta o toque, Coutinho na intermediária. Menino vem com muita raça, vontade, ganha, recupera para o time do Palmeiras. Menino, ele vem para a finta, solta para o toque de bola de Hendrick domina para Moreno por entre as pernas do marcador, mas protege bem Sobral. Ele prende o lance, Sobral abriu para a direita para Matheus Alexandre domina pelo comando de ataque, vai para a finta em cima da marcação no primeiro. Ele prende o lance, tenta o toque de bola Coutinho no setor intermediário, aperta na marcação, recolheu Sobral, tenta o toque, soltou na direita novamente. Matheus Alexandre dominou, soltou pela direita no campo de ataque, vem para o jogo o time do Cuiabá, bola tocada mal. Vem para tirar o time do Palmeiras, que domina no campo de retaguarda, tentou o chapéu, a finta, Lázaro, ele perde o lance, bola volta com o time do Cuiabá para sair jogando no campo de defesa. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza. Bem, ferramentas com a qualidade Steel. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados 16 minutos de bola rolando, 16 de bola rolando para você conferir o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. E você que quer ajudar o Rio Grande do Sul, que precisa muito da nossa ajuda, band.com.br. Band.com.br. É importante você participar. Lá no site da Band você vai encontrar maneiras e métodos para ajudar do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul ou o país, o Brasil, passa pela pior catástrofe natural de todos os tempos. Band.com.br, importantíssimo você participar. Repito para você, 16-17 jogados primeiro tempo, o placar Bandeirantes aponta 0 Cuiabá, 0 Palmeiras, Pusóvio. Ulisses, no estádio Newton Santos, Botafogo e Bahia estão empatando por 0-0. Bandeirantes. O futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras. A abertura vem pelo comando de ataque. Piqueires lançado de forma errada. Lázaro passa mal. Rony foi quem passou mal. Domina Pita. Ele vem para a finta, dá o tapa na bola em velocidade e tenta descer para a equipe do Cuiabá pelo setor de direita. Pita recolhe no comando de ataque. Vem para o toque de bola. Olha o Fura Filha. Domina do campo de defesa. Vem para o toque de bola. Pita prende o lance, domina Pitário, Fula Filha, domina do campo da retaguarda, recolheu pelo setor de direita, não acabou até hoje, tenta o cruzamento na boca do gol, aperta na marcação, bola vai embora. Em tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater, sai com bola e tudo, Lucas Fernandes. E ele jura de pé junto que essa bola bateu por último na marcação do time do Palmeiras, mas apenas o tiro de meta a favor do Verdão. Lucas Fernandes, jogador revelado na base de São Paulo, passou por Botafogo, hoje meio-campista do Cuiabá. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa pelo setor de esquerda, tenta descer o time do Cuiabá. A abertura vem com o Roman, ele prende o lance contigo no campo de retaguarda, vai para a finta em cima da marcação no primeiro. Prendeu, soltou pelo setor de esquerda do campo de ataque, vai sair cruzamento. Prefere o toque de bola contigo novamente pela esquerda, vem para a finta novamente, recolhe, balança na marcação, Ramon prendeu, enfia o lance no comando de ataque, já solta a jogada para o comando para Denilson prendeu, cruzou, mal pro gol. Ela vai embora para a linha de fundo, tá parado o jogo, tá marcado, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. E observando aqui o termômetro, Ulisses, sensação térmica de 35 graus em Cuiabá, agora faltando 10 minutos para 7 horas da noite, tá um verdadeiro forno por lá. No placar, por enquanto, 0-0. Todo dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. @Estrela Bet no Instagram e suas promoções diárias. A bola volta do toque de bola, tenta ser jogando. Já domínio do campo de defesa. O time do Palmeiras vem para o toque de bola com o Gabriel Menino. Menino prende o lance, ameaça o levantamento para o comando de ataque. Ele vem para a finta em cima da marcação. No primeiro prendeu o lance. Cruzamento à frente, seria para Rony. Chega bem na quarta zaga. Marlon põe para fora, tá paralisado o jogo. Tá marcado
marcado novamente o lateral para que o Palmeiras bater pela direita. É lateral para o Palmeiras bater pelo setor de direita do campo de ataque. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Lateral vai ser cobrado pelo comando de ataque. Volta a jogada no campo de defesa para Gomes. Já domina o time do Palmeiras para ser jogando. Você está ligado no futebol Bandeirantes. A Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Domina o time do verde. Abertura para Piquerez. Piquerez domina pelo setor de esquerda. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Domina o time do Palmeiras. A abertura vem para o toque de bola. Luiz Guilherme prendeu. Ele volta a jogada para Marcos Rocha, que toca lá para Gomes. Gomes já domina pelo seu campo de defesa. Vem para finta em cima da marcação. No primeiro prende o lance. Tenta o toque de bola na direita. Recolheu novamente Aníbal Moreno. Aníbal Moreno domina pelo comando de ataque para o time do Palmeiras. Ele tenta o levantamento à frente. Vem para o toque de bola para Menino. Menino para Aníbal Moreno. Ele já prende no seu campo de defesa para ser jogando pelo seu campo de retaguarda. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Lançamento vem pelo comando de ataque. Tenta a finta. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. O time do Cuiabá responde a jogada com Luiz Fernandes. Tenta o toque de bola. Prefere voltar no seu campo de defesa. Domina o Cuiabá para ser jogando no campo de retaguarda. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Odilon Ferreira Santana ligado na Bandeirantes. Marlon Aparecido Muniz. Obrigado pelo carinho da sintonia. Chega de sofrência na sua obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre Brasil. A bola já volta no toque de bola. Tenta descer o time do Cuiabá. Vem para afastar. Piquerez põe para fora escanteio. E agora o Cuiabá tem mais uma possibilidade na bola aérea para tentar marcar o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro lá dentro da área. Já foi Pita, Denilson, também aparece Marlon, Gabriel, Alain e Pereur. É muita gente para tentar bagunçar a vida do Everton. Escanteio para o time do Cuiabá, bater placar do jogo de 0 para o time do Palmeiras, 0 para o Cuiabá. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Escanteio novamente para o time do Cuiabá bater. Você curtindo o sonsaço, Bandeirantes, torcedor do Brasil. Vem para a bola para o levantamento à frente, escanteio cobrado, subiu de cabeça, vem para tirar Aníbal. A bola volta para Ender, que tenta a finta, ele perde o lance, vem para o toque de bola pelo setor de direito do campo de ataque, o time do Cuiabá. Cruzamento na segunda trave, Pita cabeceou de cabeça, no toque de bola, no tapa, vem para tirar o Everton. Hendrick tenta armar contra-golpe, passa mal, erra de novo o passe o Hendrick. E agora o Rony fica bravo ali com o Hendrick porque ele estava livre do lado esquerdo, só que o Bandeira marcou o impedimento do Pita no lance do ataque. Mas como o Palmeiras deu a sequência, o árbitro não paralisou. E depois o Hendrick acabou desperdiçando mais um passe. Mauro Betinho, o jogo. Não tem. É o futebol da Bandeirantes, domina pelo campo de defesa. Recolhe Marlon Curtinho. Já pensou se eu fizesse igual você? Você já imaginou o que ia acontecer? Isso! Aí eu tenho que sair narrando. Não, mas tem horas que ia ter que falar. Não tem muita coisa, né? O Palmeiras começou um pouquinho melhor, o Cuiabá deu uma melhoradinha, tá? Mas tá muito ruim, né? A gente viu 2 sequências de passes errados do Hendrick, a bola não sai lá na frente, tem o calor, como já foi destacado pelo Soler, mas é uma partida muito ruim tecnicamente. Aliás, convenhamos, são 2 equipes que chegam agora à quinta rodada com um só gol marcado no campeonato. Poucas vezes eu vi chegar uma quinta rodada, um jogo com equipes assim. E lembrando, o Cuiabá é o atual 10º colocado, ou foi no campeonato passado. E em Campos está o bicampeão do Brasil, né? É muito pouco. E o Cuiabá é o último desse campeonato, né? Sim. Lanternão, né? Lanternaço. 3 jogos, 3 derrotas, nenhum gol marcado. Ainda é muito cedo, Mauro, para isso? É, para tudo isso sim. Para cornetar o Cuiabá, por exemplo, para o Palmeiras, né? Mas, enfim, lembrando sempre, né? Se o campeonato terminasse agora é uma bobagem, mas é bom lembrar que as 38 rodadas, todos os jogos têm sua validade. Não vai ser toda hora que o Palmeiras vai ter uma arrancada heróica fulgurante como foi no ano passado, né? Por uma série de circunstâncias. Não estou aqui nem cobrando, o Palmeiras tenha que ser campeão, não é isso, né? Que a gente só teve um tricampeão, o São Paulo 2006 a 2008, e o Santos, quando penta de 61 a 65, era um outro formato, era um outro regulamento, aliás, era um outro torneio, a Taça Brasil. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por que? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. Vem, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Lançamento foi feito à frente errado. Pro Rony, lançamento fechado para sair para a linha de fundo. Para a linha lateral, a bola para lançar para ir para a área, hein, Soler? E mais um passe errado do Hendrick, afobado na partida, tentou o lançamento rápido para o Rony e desperdiçou mais uma chance de ataque do time do Palmeiras, que agora tem um impedimento ao seu favor. O Derek tentou ser malandrão ali, mas foi flagrado no impedimento. Jefferson Souza, Luiz Quintal, ligado no microfone Bandeirantes. Ivanildo tá curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Marcelo Moraes.
em Cuiabá, torcendo pro Cuiabá. Obrigado pelo carinho da sintonia. Marlon Aparecido Muniz. A bola volta do toque de bola, tenta descer o Moreno. Ele tenta ganhar a jogada, não consegue. Bola volta contigo do campo de retaguarda para a equipe do Palmeiras. Tentou o toque de bola, mas o árbitro para. Tá valendo nada disso, Soler. Porque o Lucas Fernandes empurrou o Piquerez no alto. Na hora que o lateral do Palmeiras toca de cabeça, ele recebe um empurrão do camisa 18 da equipe do Cuiabá, que foi ali meio sem freio, né? Ele pula e joga o braço para cima do Piquerez. Falta marcada a favor do time do Palmeiras, que tem pressa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domina o time do verde, vem com Piquerez, abriu da esquerda, câmara ataque, recolhe o time do Palmeiras, vai para a finta Lázaro. Ele abre o compasso, erga a cabeça sem espaço à frente, toca errado, mas conserta a jogada. Marcos Rocha voltou para Lázaro, não domina a bola, recolhe para o time do Palmeiras, vem pelo setor de esquerda do campo de ataque. Lázaro dá o tapa na bola, escapou do primeiro, voltou, jogada para a esquerda para Piquerez, dominou, vem cruzamento de perna direita, ele erga a cabeça, Piquerez cruza de perna direita. Mas o que é isso, Piquerez? O cruzamento de perna direita dele, meu amigo. Na final do Campeonato Paulista deu certo, né, Ulisses? Ele cruzou de direita e o Palmeiras, na sequência, conseguiu fazer o gol com o Aníbal Moreno, mas desta vez mandou lá no meio do Pantanal essa bola, né? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil, se a Sil pode confiar. O José tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Eu quero você participando. Torcedor brasileiro, é o seguinte. Aqui você que gosta da gente, da nossa transmissão. Se quer me deixar feliz, não precisa mandar muita mensagem, não. Só faça uma doação para o sul do país. O sul do Rio Grande do Sul precisa de você. No momento de você me deixar feliz é fazendo qualquer tipo de doação que seja. Entendeu? Se informe, band.com. Você vai achar lá na Band, no site da Band, todas as informações. Band.com. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E dúvida vem pelo campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Novamente a equipe do Palmeiras tenta da esquerda, campo de ataque. Recolheu, vem Aníbal, cruzamento em cima do zagueiro, pega firme. Do gol, sai para pegar Walter. Tranquilo, tranquilo, capitão do time do Cuiabá agora orienta os seus companheiros e demora para sair jogando porque não encontra ninguém livre ali para iniciar a ação de ataque do time do Cuiabá. Segue 0-0 Arena Pantanal. 0-0 é o placar do jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes. Torcedor brasileiro vem para o jogo, time do Cuiabá para a direita, Matheus Alexandre dominou, entrou na grande área, deu para trás, deu para o Gabriel Menino que tira para o time do Palmeiras. Menino vem para o toque de bola, Lázaro recolhe a jogada, vai ser jogando Rony. Rony prende para o time do Palmeiras, não tem a quem jogar na frente. Domina o time do Palmeiras, tenta ser jogando pelo seu meio de campo, prende Coutinho novamente o time do Verde. Abertura para Piquerez, Piquerez recolhe para o toque de bola, Coutinho na intermediária do Aníbal. Aníbal já domina pelo seu campo de defesa, ele tenta o levantamento para o comando de ataque, abre a jogada pela direita, na direita tem Marcos Rocha aberto, recupera a jogada o Hendrick, vem armar o time aqui atrás, já domina o Hendrick, ele vem pra finta em cima da marcação, no primeiro fez o break, voltou para Murilão, na zaga central, Murilão domina pro time do Palmeiras, tenta sair pro jogo, ele prende a jogada, recolheu no comando de ataque para Gabriel Menino, bateu o Menino não, enfiou para Rony na velocidade, mas pro zagueiro que toca, vem pra tocar da bola, Marlon põe pra escanteio. Foi inteligente agora o Rony para dividir, ombro a ombro com o zagueiro Marlon, ele toca de pé canhoto na bola, escanteio a favor do time do Palmeiras, que na bola parada vai em busca do primeiro. Com isso, Murilo e Gustavo Gomes já dentro da área do goleiro Walter. Se posiciona para a cobrança de escanteio. Escanteio para o time do Palmeiras bater em busca do primeiro gol. Palmeiras, 28 minutos de bola rolando. Vem Gabriel Menino para a cobrança de escanteio. Ele vai partir para a bola, vai para o levantamento. Gabriel Menino. Tá caído, Walter. Caiu, do nada, né? Porque ele não tocou na bola em nenhum momento. Por sinal, o Palmeiras não chutou uma bola no gol. Mas o Walter sentiu alguma coisa, agora vai se levantando por ali. É o futebol da Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. Escanteio, Palmeiras da esquerda, partiu o Menino, bateu fechado na boca do gol, Murilo subiu soberano, cascou a bola e mandou para a linha de fundo. Repito para você, 29 minutos de bola rolando do primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você em Cuiabá, Arena Pantanal. Cuiabá 0, Palmeiras também 0 pro Zóvio. Ulisses, mais cedo na Liga Arena, o Atlético Paranaense venceu o Vasco por 1-0 com gol de Eric. Furacão que é líder do campeonato, né? Líder com 10 pontos.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa. Comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. É Tenda Atacado. O Atlético Paranaense se transformou no clube mais lucrativo do futebol brasileiro. Lucro líquido. De sobra. Mais que o Flamengo, tudo. Ele não arrecada igual. Sim. Ele gasta menos e por isso que sobra mais. É elogiável o que faz o Furacão desde o final do século passado. O Mário Celso Petralha, né? Isso. Aí você tem que falar também. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. O time mais lucrativo do futebol brasileiro. O segundo é o Flamengo, se eu não me engano. A diferença chega de 60 milhões de reais de economia. O Atlético em relação ao Flamengo. O Flamengo arrecadou no passado 1.350 bilhões. Segundo, se eu não estou enganado, me corrija por favor, é o Corinthians com 1.053 bilhões. Mas com 53 eu não vou saber certo como você falou. Deve estar certo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Marlo Aparecido Bornista, ligado no futebol Bandeirantes. Jefferson Souza. Alô, Allan Kardec, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Alô, Marcos Vinícius. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Vem pro toque de bola, recolhe contigo novamente pela esquerda. Tá parado o jogo. Pra galera beber uma aguinha, né? Exatamente, 32 graus de temperatura, 35 de sensação térmica, isso às 7 horas da noite. Então, jogo parado ali para a hidratação dos jogadores. Agora caiu 1 grau, hein, Ulisses? 31, sensação térmica de 34. Mas vou dizer um negócio pro seu cara, transpira aí que nem tampa de marmita, viu, Malpete? O negócio é louco aí, viu? É louco e isso também interfere evidentemente no desempenho tanto do Cuiabá quanto principalmente do rival Palmeiras. Mas é um jogo fraco, um jogo realmente muito ruim. Claro, o calor é isso, tanto é porque temos agora essa parada para hidratação, esse pit stop hidráulico, mas o jogo não está legal não. Palmeiras errando muitos passes, afobado, a equipe do Cuiabá um 3-4-1-2 com dificuldades para a bola chegar no Derek à esquerda, no Pita à direita. Lucas Fernandes bem marcado e as equipes se marcando. Estão marcando direitinho. Mas você vê por muitos erros técnicos que acabam fazendo o jogo arrastado. Chance legal até agora, nenhuma do Cuiabá, nenhuma do Palmeiras. Mandar um forte abraço pro Edson Sobrinho, em Sagres, lá para Pan, toda a rapaziada e Oswaldo Cruz. Ligados no futebol da Bandeirantes. Tempo técnico é bom, né, Mauro? Até pro narrador tossir. Além disso, Ulisses, eu sou favorável em algumas circunstâncias, né? E evidentemente em situações que não são as ideais, né? O jogo aí, nesse horário, pois é, mais de 31 graus e essa sensação térmica usual de Cuiabá de 739 graus, você tem que dar uma paradinha mesmo. Obrigado. É o futebol da Bandeirantes para você. Desculpa, eu perdi um pouco da visão lateral. Nossa, que copo. Deve ser um copo Stanley. Isso aqui é a taça Porsche mesmo. Olha, não é um copo, é a taça mesmo. A taça de Lerguer, assim, tipo a do Landinho, pô. É melhor do que o que você falou. Não, que é mais caro que o meu carro isso aqui, inclusive. Isso. Não, isso não é, não. Baratinho. Não. É bola no campo de defesa. Esse negócio aqui é... Esse aqui é mais ficar pra pensar. Baratinho, né? Foi de graça pra você. A Porsche. É, quem gosta é o Abel, técnico do Palmeiras. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com uma qualidade Steel. É Steel Brasil. Tô dizendo que esse negócio tá feio, tio. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras pelo setor de esquerda. A abertura veio no comando de ataque, tenta o toque de bola, Marcos Rocha dominou, recebeu pela direita, Luiz Guilherme vai pra finta em cima da marcação, prendeu no comando de ataque. Já abre o lance, tenta o toque contigo no setor intermediário para Hendrick. Hendrick dominou, tentou a finta em cima da marcação no primeiro, prende o lance, tenta soltar pela direita no campo de ataque. Enfiou boa a bola, domina no comando, vai pra finta. Aníbal Moreno faz o break, tenta o toque. Recomeça o time do Palmeiras. Tenta o toque de bola com o Menino. Menino prende para o time do Palmeiras. Abre a jogada para Piquerez. Piquerez prende. Recolhe a jogada pelo setor de esquerda no campo de ataque. Vem para o toque de bola. Dominou Lázaro, cruzou na boca do gol para ninguém. Será que houve desvio ou não? Acho que é escanteio, hein? Exatamente. Colocou o peito na bola
o Ramon, lateral da equipe do Cuiabá, ele ia fazer a proteção. Ele percebeu a chegada do Luiz Guilherme, manda para fora. É escanteio pro Verdão e o próprio Luiz Guilherme chega por ali. Chega também Gabriel Menino. O Palmeiras na bola parada em busca do primeiro. Luiz Guilherme na hora nela. de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador. Escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Luiz Guilherme vem para subir de cabeça. Imperiur tirou, cortou o perigo da toque de cabeça de qualquer maneira. Imperiur na área. A bola volta, campo de defesa com o time do Palmeiras que domina do campo de retaguarda. Vai ser jogando com toque de bola de Everton que prende por verde. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão na ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. Que tem que fazer o Abel no segundo tempo, Mauro? O time dele tem que fazer gol. Tá naquele momento, Ulisses, que tem que ganhar o jogo, mais do que jogar bem, né? Mas claro que tem opções, né? A equipe do Palmeiras, né? Deixa eu até olhar aqui as opções. Pô, eu adoraria ver muitas delas em campo, né? Você tem Zé Rafael, tem o próprio Rios, né? Garoto Estevão, Rômulo, Flaco Lopes. O jogo tá complicado, você joga a bola na área pro Flaco Lopes. Enfim, aguardemos. Ainda tem 35 de um fraco primeiro tempo, mas é para pensar em mexer 1 ou 2 jogadores, viu, Ulisses? Matheus Bariani ligado no microfone de Bandeirantes. E tá parado o jogo, Solera. Depois da besteira do Aníbal Moreno, o Gabriel Menino teve que apelar, cometeu a falta em cima do Derek, só passando então o banco do Palmeiras, jogadores de linha. Vanderlan, Zé Rafael, Mike, Luan, Caio Paulista, Rômulo, Rios, Fabinho, John, Estevão e Flaco Lopes, além, é claro, do goleiro Marcelo Lomba. Tá parado o jogo, marcada a falta pelo direito do campo de ataque para o time do Cuiabá bater. Grupo Souza Anima Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Anima. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir 35, 36 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você. Cuiabá 0, Palmeiras também 0, Pusóvio. Ulisses, com empate, o Palmeiras está na 12ª posição com 6 pontos e o Cuiabá é o lanterna com apenas 1. E Ulisses, o Cuiabá tem opções interessantes, assim. Tem o Riquelme, que não é aquele. Tem o Jonathan Cafu, que também não é aquele. Tem o Cleison, que é aquele. E tem o Luciano Gimenez, que não é parente. Mas é super pop com a torcida do Cuiabá. Ah, pelo amor de Deus, Mauro. Vai lamber sabão. É o futebol. Estudou essa em casa, hein? Ah, é brincadeira, cara. Tá louco. O que foi, Mauro Betti? Gostou do Luciano Gimenez? Não, é um absurdo. Pô, irmão, mesmo que um belo show da Madonna ontem, né? Ah, foi lindo. Foi muito bacana. Foi bonito do Rolling Stones, né? Que o Mick Jagger tem filho com a Luciana, né? Da Madonna, inclusive, foi um show educativo. Dá pra aprender muita coisa. E até desaprender também. Aprender a não fazer, né? Todo dia a dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. A bola volta no toque de bola para ser jogando o time do Palmeiras. Houve a falta no Luiz Guilherme. Tá parado o jogo. Na finta para cima do Fernando Sobral, o Luiz Guilherme sofre a falta e agora o Palmeiras tem a possibilidade de jogar essa bola lá para dentro da área. Com isso, Gustavo Gomes e Murilo já caminham em direção à meta do goleiro Walter, tomando posição. Gabriel Menino e Luiz Guilherme, Menino de pé direito, Luiz Guilherme com o pé canhoto e o Abel pensativo nesse primeiro tempo. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Vamos ajudar Brasil, o Rio Grande do Sul, band.com.br. Entre no site da Band, você vai saber o que fazer. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Band.com.br. É falta, Piquerez bateu pro Palmeiras, levantou para ninguém. Tiro de meta, Cuiabá. Segundo o cruzamento do Piquerez no jogo, né? O primeiro foi de pé direito, ele mandou para fora. Agora com o pé bom, ele também manda para fora. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Entre em band.com.br. Você vai saber como ajudar o Rio Grande do Sul. O sul do Brasil precisa de mais da gente. Vamos cooperar, vamos ajudar, torcedor brasileiro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É bola, campo de defesa para o time do Cuiabá sair jogando. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil Brasil, pode
Pode confiar. A bola volta no toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Domínio do campo de defesa, vem pra finta em cima da marcação. Aperta novamente o time do Cuiabá. Lançamento na esquerda pra Pita. Ele domina, já vem marcação em cima dele. Bem pra tirar Marcos Rocha. Foi bem o Marcos Rocha aí, hein, Soler? Foi bem o camisa 2 do time do Palmeiras. Depois fizeram um sanduíche de Luiz Guilherme. O árbitro não deu nada. Cuiabá tenta marcar o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro, mas está difícil a parada, né, Ulisses? José Francisco Casemiro em Porto Feliz, está ligado no Futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. E agora tá parado o jogo. Pisão do Ramon no pé do Gabriel Menino. O árbitro mandou seguir, não teve a marcação da falta e o Cuiabá tenta sair jogando no campo de defesa. Para já volta no toque de bola, tenta o toque de bola com o Diego novamente no setor intermediário, recolhe do campo de retaguarda, vem pra frente em cima da marcação, domina o time do Palmeiras, tenta descer do comando de ataque, já prendeu o lance menino, ele tentou girar de primeira, tocou errado na bola, é na volta, campo de defesa, para sair jogando no campo de retaguarda o time do Cuiabá. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O árbitro está marcando impedimento, Soler? Exatamente, mais um impedimento do time do Cuiabá. Agora era o Pita, que estava em posição irregular. 40 minutos de 0-0 na Arena Cuiabá. No microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no Futebol Bandeirantes. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, Brasil. Se tá na sua vida, tá no Tenda. Rebola para o time do Palmeiras, que domina pela direita, vem com o Hendrick. Hendrick domina pelo setor de direita do campo de ataque, dá o toque de bola para Marcos Rocha. Marcos Rocha recolhe para Hendrick, tentou enfiar no comando de ataque, erra o passe, volta, briga, ganha a bola. Recupera o Palmeiras para ser jogador do campo de defesa, onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza. Tem ferramentas com uma qualidade Steel. É Steel Brasil. A bola já volta no toque de bola para ser jogador do time do Palmeiras. Domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para finta, tenta o toque de bola Lázaro. Ele volta para Piquerez. Piquerez domina para o time do Palmeiras, vem para a finta para o toque de Aníbal. Aníbal dominou, girou pelo setor de direito no campo de defesa para Marcos Rocha. Ele estica a jogada pela direita no campo de ataque, muito forte para Luiz Guilherme. Lateral para o Cuiabá bater na esquerda. Mais um passe errado do time do Palmeiras, agora com o veterano Marcos Rocha. Foi buscar o Luiz Guilherme e mandou direto pela linha lateral. E o Cuiabá não tem pressa nessa reta final de primeiro tempo. Olha, o que eu tô vendo do jogo aqui, eu vou falar pro Mauro. Quando o Veiga não joga, o Palmeiras não tem articulador. Não tendo articulador, as bolas são todas quadradas. É uma dificuldade terrível. Mas com o Veiga tava mal também, né? Que ele precisava do descanso, não, mas sem mal, dúvida. Mas... Vira e mexe, ele enfia uma bola, dá um passe perfeito. Mas tá ruim, né? O que não demonize, que não se demonize, não se dê outras oportunidades pro próprio Luiz Guilherme. Que hoje não tá legal porque o time também não tá ajudando. Até agora a partida, por exemplo, mais pálida que eu vi do Hendrick com a camisa palmeirense. A bola já volta no toque de bola, tenta descer do campo de defesa, recolhe o time do Palmeiras para ser jogador do campo de retaguarda. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é para a Flu. Nelson Benedito tá ligado, Zenilda tá curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pela sintonia, torcedor brasileiro. A bola volta com o time do Cuiabá, que tenta descer pelo setor de direito no campo de ataque. Lançamento feitando a grande área, vem Gomes para tirar, afasta o perigo. A bola volta com toque de bola novamente com o time do Palmeiras. Domina no comando de ataque, Luiz. Ele vem para finta, toma falta. E vai pintar amarelo aí pro Derek. E que cara de pau do Derek, né? Porque ele dá um carrinho por trás no Luiz Guilherme, pega o tornozelo do jogador do time do Palmeiras e ainda vai reclamar com a arbitragem. Primeiro cartão amarelo do jogo para o atacante Derek. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor do Brasil. É falta, Palmeiras, do seu campo de retaguarda. Amortecedor com qualidade e líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Por que HG? Porque é Nakata. Se a Nakata é tudo azul pela frente. A bola volta pela direita, tenta descer o Cuiabá. Ganha lateral o time do Palmeiras. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com a transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o seu grito de gol, torcedor brasileiro.
Lateral, Palmeiras cobrado. A bola volta para Murilo. Murilo domina pelo seu campo de defesa. Vem para finta em cima da marcação no primeiro tempo. Toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe Gomes. Gomes abriu de esquerda para Piquerez. Piquerez mata no peito. Domina para o time do Palmeiras. Vem para o toque contigo no setor intermediário para Aníbal. Aníbal prende o lance no campo de retaguarda. Vem para finta. Domina novamente o time do Palmeiras. Recolheu. Vem para o toque de bola. Gomes. Gomes domina pelo setor de direita. Abre a jogada contigo novamente no comando. Luiz Guilherme prendeu. Empurra. É para Aníbal. Aníbal prende. O Palmeiras tem dificuldade. Todo fechado. O time do Cuiabá. A abertura vem pelo comando de ataque. Vai tentar o toque de bola. Aperta na marcação. Cruzamento na boca do gol. Walter pega e o Hendrick tomou a falta. Eu não sei não se o Hendrick não sofreu pênalti nesse lance, hein? Ele fica olhando pro bandeira de número 1, o Thiago Correa Farinha, reclamando de um empurrão do Ramon, lateral esquerdo, dentro da área. A arbitragem não marcou nada. A bola volta no campo de ataque, tenta descer do campo de defesa, Festa Gomes, tira para o time do Palmeiras, bola volta no comando de ataque em período, tocou de cabeça, bola quica no setor intermediário, chega na marcação de joelho, tira a bola, aperta novamente o time do Palmeiras para ser jogando com Gomes, Gomes vem para o toque, Coutinho, na esquerda, abre Marcos Rocha, ele solta para Piquerez, que domina para o time do Palmeiras, que sai jogando, vem torcedor comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, e domina o time do Palmeiras para ser jogando, prendeu Aníbal, ele prende o lance do seu campo de defesa, recolhe no campo de retaguarda para sair para o jogo. Você tá na Bandeirantes, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, domina no campo de defesa, recolhe o time do Palmeiras pela direita no campo de ataque, Marcos Rocha domina. Ele ergue a cabeça, soltou para Luiz Guilherme, levou para a linha de fundo, vem para a finta, Luiz Guilherme cruzou, levantou na boca do gol, toque de cabeça! Pelo setor de esquerda, campo de ataque, cruza na cabeça do Lázaro, que sobe de cabeça e toca. Ele toca na bola sutilmente, para lá morrer no canto direito do Walter. O gol da base, como vale apoiar, como vale ter uma base boa. Cruzamento do Luiz Guilherme, os garotos da base do Verdão. Subiu de cabeça, meteu no fundo da rede. Lázaro. Gol, emoção maior do futebol. E essa emoção, Lázaro, essa emoção que você proporciona à torcida do Verdão. Palmeiras vence 0, Cuiabá em Cuiabá 1 pro Palmeiras. Na Bandeirantes é você. Alô, Solera. Na boa jogada do Luiz Guilherme, meio campista, jogando um pouco aberto pela direita. Ele fatia atrás para a perna boa, levanta a cabeça e cruza na medida para Lázaro marcar o seu segundo gol com a camisa do Palmeiras e deixar o recado. Alô, diretoria, compra meu passe. Jogador que chega por empréstimo do Almeria da Espanha. O Palmeiras ainda tem a possibilidade de renovar o empréstimo do jogador e depois comprar oficialmente o passe em definitivo do atleta Lázaro, camisa 17 do Verdão, segundo gol dele pelo Alviverde. 1-0 Palmeiras, que felicidade do Soler. Pois não, o Mauro Betti? Pois é, 1-0 com gol em Cuiabá, né? Bela jogada do Luiz Guilherme pelo lado direito, né? Ele não tá por dentro, ele tá jogando pela direita, ele fica torto, tem um buraco ali no meio, mas mesmo assim ele achou muito bem o Lázaro para fazer 1-0. Não jogou bem o Palmeiras, mas jogou um pouquinho melhor. Cuiabá na única chegada, gol. Que é legal até agora, que pelo menos só 6 faltas a partida, 5 do Cuiabá, mas no Palmeiras, mas pouco futebol também. Agora é impressionante como o Palmeiras põe menino, põe Luiz Guilherme, põe jogadores que são importantíssimos jovens, na base, o Hendrick. Como o Lázaro, que veio muito jovem do Flamengo e da Espanha. Vem jovem do Flamengo, mas assim, como é importante a base do time do Palmeiras. É uma coisa, enquanto os outros gastam milhões e milhões, o Palmeiras está revelando, né, Mauro? 1 bilhão, mais de 1 bilhão e 500 milhões revelados desde 2015, quando o João Paulo Sampaio chegou ao Palmeiras. É o melhor momento da história da base do Palmeiras e, claro, um dos melhores momentos em 110 anos de Palestra Itália a serem completados em agosto. É o futebol da Bandeirantes. A rapaziada tá me criticando aqui. O Lázaro nunca foi da base do Palmeiras. Soler já disse, do Flamengo, mas a jogada começou menino, começou com um toque de bola. Na dúvida tem alguém da base. É mesmo, hã? Na dúvida tem alguém da base. Não, então é impressionante. Não, o Palmeiras nunca teve tanta gente da base, é boa, né? Não é só o rendimento financeiro. O Hendrick sai da marcação para abrir para ele bater, o marcador acompanha ele. Então são 3 envolvidos da base aí, né? Calma, rapaziada.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Pois não, tá caído o menino? Tá caído o Gabriel Menino, camisa 25 do Verdão, tomou uma pegada ali no setor do meio de campo, somando-lhes jogadores que estão no time titular e no banco de reservas. Dos 23 jogadores que foram para Cuiabá, 7 foram formados nas categorias de base do Palmeiras. Gabriel Menino, Luiz Guilherme, Hendrick, no banco de reserva, Vanderlan, Fabinho, John e Estevão, por sinal, sendo ali bastante procurado pelos poderosos clubes do futebol europeu. O Chelsea já sinalizou que pode fazer uma oferta oficial, o Barcelona corre por fora, algumas outras equipes gostam do talento do Estevão, Paris Saint-Germain no passado também procurou o Palmeiras. Infelizmente será um menino que não deve ficar tanto tempo assim defendendo as cores do Verdão. As pessoas estão falando no site aqui, a gente está vendo no YouTube, que os políticos deveriam doar dinheiro, enfim, para o Rio Grande do Sul. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Onde aconteceram as catástrofes, aconteceram ano passado, ano retrasado, e ninguém fez nada. Então, tem gente que você não precisa esperar nada. E não adianta de partido desse, partido não, e não é só partido, é o ser humano, né? Precisa aprender que a gente não pode mexer tanto neste planeta, né? E o resultado tá aí, né? Também sim. Mas enfim, se acontece isso há muito tempo, tem como você tentar evitar, se você fizer um trabalho legal, né? É bola pro time do Palmeiras, lançamento vem para Hendrick, tentou domínio na área, caiu, levantou, brigou, tá na área, soltou pro Rony, vai bater pro gol! Toca na bola, Imperiur sai do gol para pegar o Walter. Eu vou dizer, hein, cara, termina o primeiro tempo, eu vou ficar de novo com uma coisa aqui. Eu acho que foi pênalti no Hendrick, a impressão que eu tenho, tá? Ou não, ele ganha a bola, levanta. Eu fiquei com uma dúvida terrível dele ser tocado por trás. Eu não marcaria nada pelas imagens que temos até agora. Pois não, futebol da Bandeirantes, Pozóvio. Ulisses no estádio Newton Santos, Everaldo de pênalti abre o placar para o Bahia, agora 1-0 contra o Botafogo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, 1-0 para o time do Palmeiras. O VAR está analisando o lance do Hendrick. Exatamente, em ação, agora Charlie Wendy Derete, árbitra de vídeo. Ela carrega o escudo da FIFA, é de Santa Catarina, e está conversando com Bruno Arleu de Araújo. O Hendrick dá risada e falou: você me empurrou. Vamos ver o que o VAR vai definir desta jogada. Terminou o primeiro tempo. Mas, se o VAR confirmar o pênalti, teremos o reinício do jogo só para a cobrança da penalidade. A princípio eu não vi nada, sempre lembrando que eu não vejo muita coisa mesmo, mas eu não marcaria nada. A impressão que eu tive é que ele foi empurrado por trás, a única impressão que eu tive. Que se for alguma coisa é exatamente isso, né, Ulisses? Agora vamos ver, né? Muito bem, vamos ver o que vai fazer. Não terminou o primeiro tempo, não foi nada, 1-0 pro time do Palmeiras, o Capri está chegando. Alô, Capri! Fala, Ulisses, você volta já então, intervalo de jogo, gol no finalzinho aí do primeiro tempo, que vai dando a vitória parcial ao Palmeiras por 1-0 contra o Cuiabá. Gustavo Soler, tudo resolvido aí, já a confusão já acabou, não teve pênalti, tá tudo certo aí, Soler? Os jogadores agora vão saindo de campo, né, Capri? Porque o Bruno Arleu de Araújo, ele encerrou o jogo e aí rapidamente a Charlie entrou em contato com ele falando: não deixa ninguém sair do gramado porque estamos analisando um possível pênalti em cima do Hendrick. Demorou um pouquinho, mas agora todo mundo já a caminho dos vestiários na Arena Pantanal. O Palmeiras que marcou, Capri, apenas o seu segundo gol nesta edição do Campeonato Brasileiro. Por sinal, 2 gols marcados por jogadores revelados na base do Flamengo. Na primeira rodada, Richard Rios, e agora o Lázaro marcando este gol da equipe do Verdão. Caso o técnico Abel Ferreira queira fazer alguma alteração, ele tem à disposição no banco de reservas jogadores de linha: Vanderlan, Zé Rafael, Mike, Luan, Caio Paulista, Rômulo, Richard Rios, Fabinho, John, Estevão e Flaco Lopes. Lembrando que o Cuiabá espera no meio de semana poder contar com Petit, treinador contratado com vínculo até o final de 2025, ex-meio-campista da seleção portuguesa, foi companheiro do Abel na seleção e treinado por Luiz Felipe Scolari. Valeu, Soler, você volta daqui a pouquinho, já para todo o segundo tempo também. Agora é hora de opinião. Vamos ouvir Mauro Betting, vai explicar tudo pra gente aqui dessa vitória parcial do Palmeiras esse primeiro tempo lá na Arena Pantanal. Conta tudo aí, Maurão, boa noite. Fala, Capri, vou contar tudo. Luiz Guilherme cruzou, o Lázaro fez de cabeça, 1-0. Foi fraco mesmo, mas dá pra resumir nisso só? Eu lembro sempre, gosto de contar essa história, até porque a gente trabalhou com um deles.
maravilhoso Pedro Luiz Pauliello, né? Fundamental na nossa carreira no jornalismo esportivo, né, Capri? Lá na Rádio Gazeta, o Pedro Luiz aqui na Rádio Bandeirantes, Pan-Americana, enfim, Rádio Nacional. Foi ele, aliás, quem criou o departamento de esportes da TV Globo, trazendo alguns nomes de potencial, como Juarez Soares e um tal de Luciano do Vale para a Globo e tal. O Pedro Luiz era um gênio da narração. Para mim, o melhor narrador e comentarista também. Não o melhor narrador de todos, é um dos 5 maiores. Não o melhor comentarista de todos, um dos 5 maiores provavelmente, mas o único que conseguia narrar e comentar também. E o Pedro era extremamente brigado com a maior dupla que já aconteceu no rádio esportivo, que era Pedro Luiz e Mário Moraes. Tipo Pelé e Coutinho, que não se davam bem fora de campo, mas em campo era aquela maravilha. E teve E o Mário Moraes tinha a frase genial, falava, olha, comentarista só serve pro narrador ir fazer xixi no intervalo. Era uma época que os 15 minutos, que às vezes eram mais, o comentarista falava uns 13, 14, 15 minutos, né? Ele estava no auge da briga e o jogo não tinha sido muito bom no Pacaembu, era um jogo de São Paulo contra alguém. Aí o Pedro Luiz passa a bola para o Mário Moraes no intervalo, ele fala, não houve, São Paulo 0, São Bento 0, não houve jogo no primeiro tempo, não há comentário, Pedro Luiz. E devolveu para ele, estava irritado, ele levantou, o Pedro teve que enrolar e tal, enfim, mas uma capacidade monstro. Aqui não teve grande coisa não, Capri. Se tiveram poucas faltas, o Solé já destacou apenas 5 do Cuiabá e uma só do Palmeiras, não teve grande futebol. Luiz Guilherme de novo torto à direita, não gosto, eu quero ver por dentro, e dá para botar o Rony pela direita, uma outra alternativa também pelo lado esquerdo da equipe do Palmeiras, podia fazer várias coisas, mas não acho que o próprio Lázaro, que fez o gol vindo da esquerda, mas foi pouco, né? E para mim foi só o cruzamento do Luiz Guilherme no finalzinho, apareceu bem de cabeça o Lázaro para fazer 1-0, mas pouca coisa fez o Palmeiras. Errou muito passes, o Hendrick um pouquinho mais atrás, articulando, mas errando passes, o Piqueires errando cruzamentos, o Marcos Rocha também não teve legal, a zaga eficiente, até porque o time do Cuiabá pouco criou. A bola a pouco chegou à turma da frente. Correram bastante, não se nega. O Lucas Fernandes, que é o principal articulador, o Pita à direita e também pela esquerda o Derek Lacerda, mas pouca coisa foi feita. Então o resultado era para ser um 0-0, mas muitas vezes acontece isso, Capriotti. É um 0-0 com gol, até agora o que a gente viu na Arena Pantanal, em Cuiabá. O Veiga não estava bem, não é, Mauro? Perdeu o lugar no time. Não tá fazendo falta, né? Porque já não vinha jogando. Né? Já não vinha e assim, né, gente? Precisa descansar, né? O próprio Abel Ferreira admite isso, o Veiga também admite a fase ruim. Claro que você precisa dar uma descansadinha. E é fundamental que seja, por enquanto, melhor que a atuação é o resultado desse 1-0 do Palmeiras contra o Cuiabá. Maravilha, Mauro. Você volta já para todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Essa vitória parcial do Palmeiras por 1-0 sobre o Cuiabá. Em instantes a gente vai dar uma conferida no placar, falar da vitória do São Paulo sobre o Vitória hoje lá em Salvador. Teve Fórmula 1 também, o Bruno Puzóvio vai dar uma atualizada no nosso placar desse domingão. São 7h26 e eu reforço, né, 2 recados importantes. Logo mais no apito final nós vamos falar da tragédia no Rio Grande do Sul. Aliás, daqui a pouquinho também, né? Aqui no Intervalo Inteligente Bandeirantes, mas no apito final, mais informações para todos vocês. E amanhã, aniversário da Rádio Bandeirantes. Amanhã estaremos presentes na Estação Paulista do metrô, linha 4 amarela. A Estação Paulista fica ali, na Rua da Consolação, praticamente na esquina ali com a Avenida Paulista, não é? Então é muito fácil, é fácil chegar. Teremos lá Manhã Bandeirantes sendo apresentado da Estação Paulista do metrô com o Marco Antônio Sabino e o Vitor Lupato, o Nossa Área com o Elia Júnior, o Bora Brasil com o Joel Datena e a Ana Paula Rodrigues. Vai ser uma grande festa, nós esperamos por vocês lá. Venham com a gente, venham celebrar esses 87 anos de vida da Rádio Bandeirantes. O Intervalo Inteligente retorna em instantes, até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Quando nasce uma mãe, junto com ela nasce também uma grande força. Uma força que cuida com muito carinho, que nutre, protege, ampara e ensina. Uma força que está sempre por perto. E é essa força que nos representa. Dia das Mães Steel. Sua força, nossa inspiração. Domingo, ao vivo no Star Plus. Um duelo de gigantes pode definir os rumos do campeonato inglês. Arsenal e Manchester City brigam ponto a ponto pelo título. E adivinha, o fiel da balança pode ser o arquirrival do City.
É dia de Gabriel Jesus e Martinelli encararem Casimiro e Antony, Manchester United e Arsenal. Dia 12, domingo, 12:30. Vem que tem futebol europeu no Star Plus. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na Cata. No chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na Cata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na Cata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, domínio do campo de defesa, recorde o time do Palmeiras pela direita no campo de ataque, Marcos Rocha domina, ele ergue a cabeça, soltou para Luiz Guilherme, levou para a linha de fundo, vem para a finta, Luiz Guilherme cruzou, levantou na boca do gol, toque de cabeça!
no setor de esquerda, campo de ataque, cruza na cabeça do Lázaro, que sobe de cabeça e toca. Tá aí o Ulisses Costa e o gol do Lázaro, que vai garantindo a vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá por 1-0 já todo o segundo tempo. Mas agora, às 7h33, nós vamos até Porto Alegre, onde está o repórter Pedro Oliveira acompanhando todo o drama dos gaúchos, todo o drama do Rio Grande do Sul, nessas chuvas que castigam o estado e que já tiraram a vida de dezenas de pessoas e já na casa da centena também de desaparecidos. Pedro Oliveira, as suas informações. Boa noite, Pedro. Boa noite, Capri, para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Óbvio que boa noite é apenas um jeito respeitoso de saudar, porque aqui no Rio Grande do Sul não é uma boa noite para ninguém no estado. Na última informação que nos passou a Defesa Civil, são 78 óbitos confirmados, mais 4 em investigação. São 341 municípios afetados, 18 mil pessoas em abrigos, mais 115 mil pessoas desalojadas. Entre o estado, na região metropolitana, aqui de Porto Alegre, Eldorado do Sul, que é um local na região metropolitana, não tem mais resgate terrestre, apenas por via aérea ou por barcos pelo Rio Guaíba. Canoas também é um local muito afetado na região metropolitana. Canoas, inclusive, que está tendo muitos assaltos de barcos. É verdade, muitas pessoas estão assaltantes, né, no caso, estão roubando e saqueando barcos que são para resgate destas pessoas. Há pouco, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, pediu para quem tem casa no litoral norte do estado que vá para lá, saia de Porto Alegre, já que não tem água em praticamente toda a cidade. É um clima de guerra, como citou o presidente Lula em entrevista coletiva nesta tarde. Capriotti. Pedro, está chovendo nesse momento em Porto Alegre? Neste momento não. Domingo foi um dia de muito sol por aqui, uma notícia positiva, entretanto não está confirmado que durante a semana não volte a chover. Pelo lado positivo, o Rio Guaíba, aqui em Porto Alegre, não deve subir nos próximos dias, mas o dia foi de sol neste domingo e deve ser de sol também na segunda-feira. Bom, Pedro Oliveira volta daqui a pouquinho na nossa programação, diretamente de Porto Alegre, trazendo mais detalhes de toda essa tristeza aí que se abate sobre o Rio Grande do Sul, trazendo mais detalhes dentro do apito final no pós-jogo aí de Palmeiras e Cuiabá e Palmeiras. Atenção, Bruno Puzov, vamos lá, uma passada do nosso placar aí, como é que tá aí, jogos encerrados, que já tivemos aí de relevante no esporte, Puzov. Vamos lá, Capri. Nessa tarde, além do triunfo do São Paulo contra o Vitória por 3-1, o Atlético Paranaense venceu o Vasco na Liga Arena por 1-0 com gol de Eric. Agora tem bola rolando. O Bahia está vencendo o Botafogo também por 1-0 no estádio Newton Santos, gol marcado por Everaldo. Pela Série B tivemos apenas um jogo. O Goiás venceu o Brusque fora de casa por 2-0. E aqui na América do Sul, Capri, após o empate por 1-1, o Estudiantes venceu o Vélez nos pênaltis e se tornou campeão da Copa da Liga Argentina, Capri. Maravilha, tá aí o Bruno Puzóvio dando um destaque aí desses jogos já encerrados na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Essa vitória do Bahia sobre o Botafogo lá no Newton Santos vai levando o tricolor baiano para a liderança do campeonato junto com o Atlético Paranaense com 10 pontos. O Botafogo, que poderia reassumir a liderança isolada do campeonato, vai perdendo, vai caindo aí para a terceira posição. Mas tem ainda muito jogo pela frente, né? Tem mais 45 minutos pela frente para a gente poder trazer aí mais detalhes e mais informações para todos vocês. Já estão voltando os times aí para o segundo tempo, Cuiabá e Palmeiras, ô Soler? Palmeiras já retornando, Capri. O Cuiabá, por enquanto, apenas o goleiro Walter no trabalho de aquecimento, mas o Palmeiras já retornando. Por enquanto, não deu para perceber se teremos alguma alteração para esta segunda etapa. Aparentemente, o Palmeiras volta com o mesmo time. Você mudaria alguma coisa aí, Maurão? Tá bom assim? Vamos insistir nisso, né? Bom não tá, Capriotti. A gente comentava até com o Ulisses Costa, um pouquinho antes do gol de cabeça do Lázaro, que o Palmeiras poderia fazer uma ou duas. Como ganhou? Mantém-se a equipe, mas eu faria uma mudança tática. Eu quero ver o Luiz Guilherme por dentro, não aberto para a direita. Aí você pode botar o Rony de um lado, o Lázaro mantido da esquerda, o Hendrick mais centralizado, já que ele não foi tão bem um pouquinho mais atrás. E no caso da equipe do Cuiabá, não tem muita coisa a ser feita. É o que começou, mas que tem que jogar mais, era mais atuando em casa. Ô Soler, qual que é a previsão de retorno do Dudu, hein? Tá mantido ainda ou adiantou um pouco essa previsão? Quando é que deve voltar o Dudu, hein? Ainda esse mês, ele e o Bruno Rodrigues, Capri. A expectativa mínima do Dudu já é para a próxima semana, ele ser relacionado, é claro, a mínima, e pode ser que contra o Vasco os dois já estejam à disposição. O jogo contra o Vasco acontece dia 26 de maio. E aí é o seguinte, né, Mauro? Aí com o retorno do Dudu,
o Abel Ferreira ganha demais e aí é um repensar talvez todo o esquema tático aí do Palmeiras para a volta dele jogando ali pelo lado direito, né? Ou pelo lado esquerdo, ou centralizado, eventualmente não acredito que seja um falso 9, como já foi o próprio Rony, e vai ter um ótimo reforço que é o Felipe Anderson, mas vai perder o Hendrick, quer dizer, tem como manter o time muito competitivo, Capri, e a bola vai rolar. Vamos lá, vamos voltar então para os 45 minutos finais e a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil é com você, solta a voz e vem Ulisses Costa! Vai começar o segundo tempo do jogo, placar de 1-0 para o time do Palmeiras, vitória importantíssima do time do Verdão, para você ligado na Bandeirantes, apita o árbitro, pita, toca na bola, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, erra, Lázaro domina para o time do Palmeiras, vem para o toque de bola, soltou para Rony, devolveu para Lázaro, deixou passar, a bola volta para Nibo prende pelo setor de esquerda, câmara ataque para Piqueires, abriu para Lázaro, vai para a finta, tenta o drible em cima da marcação, no primeiro prendeu Lázaro, ele recolhe para o time do Palmeiras, autor do primeiro gol e único do jogo, 1-0 para o Verdão, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre Brasil, você tá na Bandeirantes, a Cristal também curtiu o sonsaço, Bandeirantes, obrigado pela audiência, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes oficial, torcedor brasileiro, no meio do campo de defesa para ser para o jogo, já aprende a jogar a Coutinho novamente no setor intermediário, recolhe pelo comando de ataque, vai para a finta, prende o lance, Coutinho, o time do Corinthians, sai jogando o time do Palmeiras, sai jogando no campo de defesa, abertura com o Gomes, tenta o levantamento à frente do comando de ataque, força do árbitro, abertura vem no comando, vem para o toque de bola, Coutinho no setor intermediário, recolhe novamente a equipe do Verde, lançamento na intermediária pelo setor de esquerda, Piqueires tentou o domínio, volta a jogada no seu campo de defesa, recolhe novamente Luiz Carlos Pacioni, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado, no meio do campo de defesa, vem para o toque de bola, Palmeiras vence o jogo 1-0 para o time do Verdão, você tá ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, já domina do campo de ataque, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário, o Textor vai ter o que falar segunda-feira, hein? Já domina, teve um pênalti pro Bahia, o VAR que deu, e agora mais um lance na dúvida, e vem Rony, lançado, vai para a grande área, fez o corte no marcador, chegou muito bem na bola, Marlon na recuperação, põe a bola para a linha de fundo, escanteio para o time do Palmeiras bater. Na velocidade, o Rony colocou na frente, mas o Marlon também foi muito veloz, ele consegue o desarme, depois dá um bico para onde o nariz estava apontado para a linha de fundo, é escanteio para o Palmeiras, Gabriel Menino na bola. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Todo dia é dia de brilhar. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite. Domina no campo de retaguarda para sair jogando. Já vem para o toque de bola, domina o time do Palmeiras pelo setor de esquerda. E o VAR anulou um gol do Botafogo, mano. Esse cara vai enlouquecer, velho. O VAR deu um pênalti pro Bahia, tá 1-0 pro Bahia. E agora o lance polêmico, e é daquele mão na bola na mão, ficou meia hora para ser definido, e é um lance que não tem dono da razão. Qualquer interpretação naquele lance é válida, esse eu não vi. É o futebol da Bandeirantes. Alice Salles está ligada no microfone de Bandeirantes. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola para o time do Palmeiras bater, falta para o Palmeiras cobrar, menino perde passagem, Piqueires também, falta para o time do Palmeiras bater pelo setor de meia esquerda. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Se posiciona para a cobrança de falta, é falta para a equipe do Verdão bater. Você ligado no futebol Bandeirantes, vem comigo, torcedor do Brasil, já recolhe no seu campo de ataque, falta no campo de ataque para o time do Palmeiras bater. Placar do jogo continua, placar de 1-0 para o time do Palmeiras, é pelo setor intermediário, menino na bola, deixou para Piqueires, bateu, Walter, no meio do gol, pega. Tentou bater igualzinho o gol que ele marcou contra o São Lourenço na Argentina, na estreia do Palmeiras na Copa Libertadores, mas desta vez mandou fraquinho, e o Walter tranquilão ficou com ela. E vem pro jogo o time do Palmeiras, bola foi solta para Rony, deu para Lázaro, dominou, tentou cruzamento para Hendrick, tentou matar no peito, vem período de cabeça, tira para o time do Cuiabá e sai jogando pelo seu campo de defesa. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil, se a Sil pode confiar. Denilson domina, vem pro toque de bola para o time do Cuiabá, vai para finta, Murilo pegou ele.
Tá parado o jogo, vai pintar amarelo pro Murilo. E o Denilson no estilo o Penta, né? O oficial. Saiu driblando todo mundo, encarou 4 jogadores do Palmeiras, driblou os 4 e na sequência o Murilo apelou, tomou o cartão amarelo e está fora do jogo contra o Atlético Paranaense no domingo, às 4 horas da tarde, na apoteótica Arena Barueri. Esse jogo é importantíssimo, hein? Que vale a liderança do campeonato, se o Palmeiras continuar vencendo. O Palmeiras está ainda a 8 pontos. O Atlético Paranaense é líder com 10. Se o Palmeiras vencer, vai a 11 e passa o Furacão, hein, Mauro? Pois é, vai ser o jogo mais legal do que se podia imaginar. Embora o Furacão se esperasse coisas boas para essa temporada, o Palmeiras também. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E do meio do campo de defesa, tenta ser jogando, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe o time do Palmeiras, tenta o toque de bola, o time do Cuiabá. É pelo setor de direita do campo de ataque, tenta o levantamento à frente do comando. Na direita para Matheus Alexandre, levou para a área, ganhou. Vem para tocar para trás. Afasta o perigo de qualquer maneira, a bola volta com o time do Cuiabá que tenta o empate. Lançamento foi feito na boca do gol para ninguém. Tranquilo no gol, o Everton sai para pegar, Solera. Tranquilo, lançamento errado agora do time do Cuiabá, era buscando o Pita, o Everton fica fácil com ela. O Palmeiras não tem tanta pressa assim, vai vencendo 1-0 jogando na Arena Pantanal, 34 graus. Essa é a temperatura que a rapaziada sente dentro do campo. É o futebol da Bandeirantes para você, Mauro. Começa bem o Palmeiras no segundo tempo ou não, Mauro? Meio que do mesmo jeito. E o Cuiabá respondendo. O jogo tá um pouquinho melhor, Ulisses. A bola volta no toque de bola contigo. Mas, Mauro, o que você acha que dá para deixar melhor? Porque tem um cansaço natural e aí os passos acontecem mais. Mesmo sem muita qualidade técnica, a coisa rola mais na segunda etapa. Por exemplo, o que você acharia que deveria ter nesse meio de campo do Palmeiras? O Ademir da Guia e Zidane. Né? Quem? Ademir da Guia e Zidane. Ademir da Guia, seu Ademir. Cara, eu tava vendo os lances do seu Ademir, cara, quando joga. Não, e pior que ele ainda joga os 10 minutinhos daquele jeito. Não, e joga ainda. Nossa, não, ainda joga. Pois é, joga ainda. É uma coisa de louco. Não, eu vi no passado. Não, e ele joga ainda. Outro dia ele jogando 5, 10 minutos. Pois é, ele joga. Eu tô gravando um documentário com ele, ele pegou se jogar bigorna pra ele domina. Ó o Palmeiras. Não, você fala assim, se jogar bigorna pra ele, mata a bola, garotinho, fica assim, tá impressionante. Cara. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do Brasil. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão Tenda. Mandar um forte abraço pro Leonardo Antonello, a Ana Laura, ligadas da Bandeirantes Juve. Obrigado pelo carinho da sintonia. Forte abraços para você, obrigado pelo carinho da audiência, torcedor brasileiro. Sérgio Oliveira também tá ligado no microfone Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando no campo de defesa novamente o time do Cuiabá. Placar do jogo, placar de 1-0. 1-0 para o time do Palmeiras. Palmeiras está chegando a 8 pontos na 6ª posição do Campeonato Brasileiro. É isso, né, Puzóvio? Exatamente, Ulisses. Agora o Palmeiras salta para a 6ª posição com 8 pontos e o Cuiabá é o lanterna que ainda não pontuou. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, Solera. Depois de mais um toque errado, agora foi o Rony. Foi tentar fazer o trabalho de pivô pro Piquerez, deu uma canelada na bola, mandou direto pela linha lateral. O técnico Abel Ferreira já conversa, Ulisses, com os seus pares da comissão técnica. Um detalhe, o Palmeiras nunca perdeu para o Cuiabá jogando como visitante. Esta é a 4ª partida, por enquanto a 3ª vitória. Nos outros jogos foram 3 duelos com 2 triunfos e 1 empate. Lembrando que no ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ganhou por 2-1 no Allianz Parque, por 2-0 aí na Arena Pantanal. A bola volta com o time do toque de bola contigo do time do Cuiabá. A abertura vem pelo setor de esquerda, câmara ataque. A abertura foi feita à frente, Sobral domina. Ele ergue a cabeça, puxa, perna de esquerda, ameaça o cruzamento, vai pro break, tenta o toque, soltou pelo setor de esquerda para Ramon. Ele tenta o levantamento na grande área, vem para afastar Luiz Guilherme, tira para o time do Palmeiras. Hendrick vem para dividir, a bola volta no toque de bola para ser jogando o Cuiabá. Peças para o carro, matou o caminhão, é Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata. Pedro Viana ligada no microfone Bandeirantes, obrigado, Aparecido da
Silva também, curtindo o sonsaço. O Bandeirantes vem comigo, torcedor brasileiro, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola fez chute da esquerda, Ramon tentou bater pro gol, foi travado. Escanteio pro Cuiabá bater. Luiz Guilherme colocou o pernão na frente para travar o lateral da equipe do Cuiabá. Lance paralisado, escanteio a favor do time do Dourado e os zagueiros. Já dentro da área, Marlon Gabriel, Alain Pereira, e quem vem na batida agora é o Denilson, camisa 27. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. E olha, importantíssimo você fazer doações para o Rio Grande do Sul. Band.com.br, Band.com.br, lá você acha as informações. Doe, vamos ajudar nossos irmãos gaúchos, nossos irmãos rio-grandenses. Você na Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta no toque, ele para tenta descer o time do Cuiabá, uma batida, gol, Everton! Uma defesaça do goleiro do Palmeiras, a bola entrando no canto direito, dá o tapa na bola e manda para a linha de fundo. Meu amigo, que senhora pancada, o Sobral encheu o pé na bola. Que coisa de louco, que coisa de louco. Mas que senhora paulada, hein, Solera? Exatamente, mandou do meio da rua, tentou complicar a vida do goleiro Everton, buscava o ângulo e o Everton atento, faz grande defesa. Levantamento na boca do gol, sai o Everton do soco, tira o perigo, o Hendrick vem para complementar a jogada, tentou o toque de bola para Rony, ganha Hendrick, contra-golpe do Verdão, Hendrick sozinho, Luiz Guilherme tá do outro lado na velocidade, tenta soltar, soltou para Luiz Guilherme, deu para Hendrick na cara do gol, o goleiro saiu, ele tocou, bateu, Walter defendeu, voltou para Hendrick, tira o zagueiro. A para volta do campo de ataque, Aníbal solta a jogada para Rony. Rony dominou, cruzou na boca do gol, afasta de cabeça, o zagueiro tira. A bola voltou para a menina, entrada da área, bateu, passa perto do gol, vai embora para a liga de fundo. Em tiro de meta para a equipe do Cuiabá bater, quase o Verdão chega para espetar o segundo aí. Num contra-ataque muito inteligente, o Hendrick carrega da intermediária do Palmeiras até a intermediária do ataque do Cuiabá. Solta para o Luiz Guilherme, que devolve na medida e na hora da finalização. Muito atento, inteligente, o Walter trava o Hendrick na sobra, o Gabriel Menino arriscou de fora da área, ela passou perto da trave, mas se perdeu pela linha de fundo em tiro de meta. Que coisa, hein, Mauro Betting? Jogadaço, Ulisses, agora sim, o Turbo Hendrick naquela velocidade e potência habitual, como bem destacou o Soler, a movimentação, o segundo tempo bem melhor de lado a lado. O Everton fez uma defesaça agora, essa grande arrancada do Hendrick, um jogo bem mais agradável em Cuiabá. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Vem pro jogo, domina a pita pro time do Cuiabá. Vai pra finta, tenta o drible, bateu pro gol, longe do gol. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras cobrar. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A Bandeirantes comemora nesta segunda-feira 87 anos de muita história para você, torcedor brasileiro. Cláudio Fubá ligado na Bandeirantes, Nélcio Benedito, obrigado pelo carinho da sintonia. Muda. Estefan Gomes curtindo o sonsaço, Bandeirantes ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. Steel Brasil. Luiz Carlos Pacioni ligado no futebol. Bandeirantes vem pro toque de bola em Araçatuba, vai mexer o time do Palmeiras. E serão 3 alterações. A primeira sai com a 17 Lázaro, entra com a camisa 20 Rômulo, sai com a número 31 Luiz Guilherme, entra com a 27 o Richard Rios e sai com a número 9 Hendrick, entra com a 41 Estevão. Repetindo então, 31 Luiz Guilherme, 17 Lázaro, 9 Hendrick deixaram um campo de jogo para as entradas de 20 Rômulo, 41 Estevão e número 27 Richard Rios. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. Pois não, Mauro? Pode soltar um pouquinho mais o menino nesse 3-4-2-1 da equipe do Palmeiras em Cuiabá. O Estevão faz o lado direito, enfim, mexida, mas aquilo até que você comentou para mim fora do ar, o Ulisses. Tá para deixar um pouquinho mais o Hendrick, até porque mais minutos melhor, e aquilo que também destacou o Soler. Você fica com um jogador a mais, né? O jogador de 2,5 milhões. É
o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, tenta ser jogando, recolhe pelo campo de retaguarda, vem para finta, teu cabelo. Domínio do campo de com gel. Domínio do campo de defesa, vem para finta, prende o lance, curtindo novamente pelo setor de direito do campo de retaguarda. Você está curtindo o Sonsaço Bandeirantes, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta com o time do Palmeiras. Aníbal vem para tirar 1-0 Palmeiras, 1-0 Palmeiras. Gol marcado pelo Lázaro. Todo dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere. 15 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Palmeiras e Cuiabá. Palmeiras e Cuiabá, o placar do jogo é de 1 para o time do Palmeiras, 0 para o Cuiabá na Arena Pantanal. Na Bandeirantes é com você, Pusóvio. Ulisses, no estádio Newton Santos, o Bahia segue vencendo o Botafogo fora de casa por 1-0. Assim divide a liderança do campeonato com o Atlético Paranaense com 10 pontos. Tá parado o jogo, marcada a falta do Aníbal. Falta do Aníbal Moreno no setor do meio de campo e o Cuiabá fará sua primeira alteração. Riquelme, camisa de número 20, lateral esquerdo, foi chamado pelo Ricardo Colbatini, hoje técnico interino da equipe do Cuiabá, enquanto o Petit não recebe a liberação do BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Quem vai sair é o Alain Impereur. Sente muitas dores ali na região da virilha, mas aparentemente, Ulisses, teremos a alteração da alteração. Porque o Ramon, lateral esquerdo, ele perguntou para o banco se era ele que ia sair. Como o Impereur sentiu essa lesão, é capaz de termos uma alteração na própria mudança que faria agora o Ricardo Colbatini. Vamos esperar qual será a troca. O Alain Impereur ali com muitas dores. Tá ali a mão no braço e, enfim, não deve... Espera um pouco. Ele tá com a mão no adutor. Ali é no braço. Virilha ali. Exato, então. Desde que virilizou aquela situação lá no shopping no Rio de Janeiro. Ficou... Mas enfim, torcer para que nada. Torcer para que nada de pior aconteça com o Impereur, mas no fundo, no coração, com lei do ex, é melhor. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, pois não. E a alteração foi mantida, saiu com a 33 Alain Impereur, entra com a 20 Riquelme, com isso o Ramon deve fazer a zaga e o Riquelme é lateral. Não é aquele, você perguntou se é aquele, Ulisses não é o Riquelme. Mas você sabe que tem mais de 20 mil Riquelmes. Ele é igualzinho aquele. Não, e você sabe que tem mais de 20 mil Riquelmes que se escreve como o Riquelme, não é esse, esse tem com K. Aí tem Riquelmo com K, com O. No Brasil tem mais de 20 mil Riquelmes por conta do maravilhoso Riquelme. No Palmeiras tem o Riquelme Felipe na base. Exato. E mais que merecido. Não, jogador espetacular. Peraí, vamos ver. E vem para o jogo do meio do campo de ataque, tenta descer o Cuiabá, afasta o zagueiro, tira dali, recolhe no comando de ataque, aperta na marcação, tenta ganhar o time do Palmeiras, não consegue. Ela volta com o time do Cuiabá. Parece que o Palmeiras piorou um pouquinho com as alterações, é muito cedo para falar. É muito cedo, o Cuiabá que deu uma melhoradinha. Falando de Riquelme, futebol argentino também, toda a força e luz, e passa um dos maiores treinadores da história do futebol, não só argentino, mas mundial, César Luiz Menotti, que nos deixa hoje. Ele que também jogou como volante discreto no futebol brasileiro nos anos 60, tanto no Juventus quanto no Santos. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Eu quero você comigo no torcedor ouvinte do Brasil. Aqui tá parado, o jogo tá marcado, bola no campo de defesa pro time do Palmeiras bater. Vamos ajudar o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul pede socorro. Um dos estados mais bonitos do Brasil. De um povo incrível sofrendo com as catástrofes que estão acontecendo naturais. É importante você ajudar o Rio Grande do Sul, meu amigo. Entre band.com.br, saiba o caminho para você fazer doações para o Rio Grande do Sul. Importantíssimo, vamos abraçar os nossos irmãos gaúchos. Importante a sua doação, importante a sua participação. Num momento muito difícil para o Rio Grande do Sul, debaixo de muitas chuvas. Uma catástrofe impressionante, jamais vista no sul do país. E do Bira tenta descer o time do Palmeiras, não consegue, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário.
intermediário. Recolhe no comando, tenta descer o time do Palmeiras. A abertura vem no campo de defesa com Aníbal. Ele sai jogando no campo de defesa com o amortecedor HG Nakata. Você chega, mas não se sabe por que hora, porque é Nakata e tudo azul pra frente. É Nakata Brasil. E vem pro jogo, recolhe pelo setor de direito no campo de ataque. Vai pro toque de bola, recolhe Coutinho novamente no setor intermediário. Aperta na marcação, domina novamente o time do Palmeiras. Cruzamento foi muito forte. Rios tenta chegar na bola para evitar a saída. Ele evita parcialmente. Domina pro time do Palmeiras, já vai pra finta. Abre o compasso, tenta o toque de bola. O Rios passou o Piquerez, domina Rios, vai pra nova finta. Prende demais a bola, demora pra soltar. Soltou pra Murilo. Pois não, Pusóvio. Ulisses, no estádio Newton Santos. Jefinho empata o jogo. Agora no placar, Botafogo 1, Bahia também 1. É lateral do campo de ataque para a equipe do Palmeiras. Bater já cobrado, vai para o toque de bola. Marcos Rocha pela direita, recolhe, abre para Menino. Ele prende o lance no campo de defesa. Aqui atrás com o Comis que sai jogando. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se é Sil. Pode confiar, Brasil. A bola já volta no toque de bola para Cero jogando. Já prende o lance Coutinho no setor intermediário. Vai para a finta, recolhe novamente. Trabalha a jogada pelo setor de esquerda. Aperta na marcação, tenta Cero jogando. Já prende o lance Coutinho pelo setor de esquerda. Campo de ataque, o time do Palmeiras. A abertura vem no toque de bola. Coutinho no meio de campo. Vem para o domínio Estevão. Estevão prende o lance para o time do Palmeiras. Faz o giro, abre pelo setor de esquerda para Piquerez. Piquerez domina, tenta partir para o comando de ataque. O time do Verde. Lançamento vem na frente do campo de ataque para Rômulo. Rômulo prendeu para o toque de bola para Piquerez. Piquerez domina, tropeçou, caiu, a bola vai embora. Escanteio, o Palmeiras não, árbitro está dando tiro de meta. Parece que o Riquelme tocou por último na bola, hein? Exatamente, agora a reclamação por parte do técnico Abel Ferreira e também do Piquerez, porque ele faz a proteção para ganhar o escanteio, mas o árbitro entendeu que bateu por último no próprio jogador uruguaio do Palmeiras. Mauro Betting. Eu fico com a sua impressão também de escanteio, mas enfim, o jogo tá mais igual, melhorou sim o Cuiabá, as mexidas do Palmeiras ainda não deram efeito, mas você viu o garoto Estevão, né, cara, que qualidade, mesmo ainda franzino, né, porque a gente se acostumou com, tô falando ainda de qualidade, o Luiz Guilherme que é ótimo, o Hendrick esse absurdo, né, mas eles já são muito fortes, o Estevão ainda é mais franzino e tal, mas o normal é o Estevão, desse tamanho com 16 para 17 anos, não o que já são fisicamente Hendrick e Luiz Guilherme. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Já dominando o campo de defesa, vem para o toque de bola Coutinho no setor de esquerda, aperta na marcação. Recomeça novamente o time do Palmeiras para ser jogando. Você ligado no microfone de Bandeirantes, a bola volta na esquerda, mas está parado o jogo. Está marcando o toque de mão, árbitro. Do Gabriel Menino, ele recebe a bola, domina errado de pé esquerdo, ela sobe, ele dá uma ajeitadinha com o cotovelo e não pode. Falta marcada a favor do Cuiabá. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa. O comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. É Tenda Atacado, torcedor brasileiro. Obrigado, torcedor brasileiro, pelo carinho da sua sintonia. Você tá ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes está com você, torcedor do Brasil. Aqui tá parado o jogo, a bola volta no toque de bola para ser jogando. Recolhe no setor intermediário novamente. O time do Palmeiras vem pro toque com Piquerez. Piquerez recebe, tenta a finta, tenta o toque de bola, a bola sai para lateral na esquerda, campo de ataque para o time do campo de defesa para o time do Palmeiras bater, lateral para o time do Palmeiras já cobrado, a bola já volta no seu campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Pizza caído, Solera. Caído, camisa 9 do Cuiabá. E agora o doutor Marcos Rocha, quem vai fazer o atendimento médico. Sofre de câimbras ali o centroavante da equipe do Cuiabá. E daqui a pouco teremos duas alterações no Dourado, o time da casa. O Isidro Pita deve ser um que sai. Sente muito ali a cãibra na perna direita, o centroavante da equipe do Cuiabá. Por sinal, o último jogador a marcar pelo Dourado no jogo pela Copa Sul-Americana no dia 23 de abril, empate por 1-1 contra o Deportivo Garcilaso. Desde então o Cuiabá nunca mais marcou. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, você curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado pela audiência, torcedor do Brasil. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. A bola volta no toque de bola, Estevão dominou, recolheu, balançou, escapou. Falta na área, pênalti!
penalidade máxima em cima do Estevão. Ele balançou pelo setor de direita de ataque, vem pro corte e tenta a finta. Deu tapa na bola, foi para dentro da grande área, sofreu alavanca e vem seco para tirar a bola e fazer o Denilson o pênalti. Penalidade máxima pro time do Palmeiras cobrar. Estevão, que jogada do Estevão, que jogada dele, Solera. Espetacular o que faz o garoto Estevão, partindo para cima da marcação dos jogadores do Cuiabá. Ele deixa o Ramon caído no gramado, depois na sequência vem também para cima da marcação o próprio Riquelme, que senta no campo de jogo depois de tomar o drible. Aí no terceiro o Denilson apela, comete o pênalti a favor do time do Palmeiras. O Rony colocou a bola embaixo do braço para fazer a cobrança. Vamos ver se será o próprio camisa 10 ou se ele faz aquela estratégia, né, Ulisses? Normalmente, um jogador do Palmeiras pega a bola para fingir que vai bater e ele repassa para outro. Agora, o Richard Rios está com outra bola na mão. Tem dois jogadores do Palmeiras com a bola na mão. Vamos ver quem que vai para a cobrança depois dessa grande jogada do menino Estevão. Que lance, hein, Mauro Betti do Estevão? Ele é demais, né? Assim, ele na última quinta-feira, pelos números do Opta e do SofaScore, ele bateu o recorde do Palmeiras, que havia 10 anos que não conseguia um jogador acertar, conseguir 11 dribles certos num jogo, né? Às vezes tem jogador que consegue 11 dribles na carreira, ele conseguiu 11 dribles certos num só jogo, um jogo difícil como aquele do Botafogo de Ribeirão Preto, que tem só 17 anos. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A Paraflu está parado o jogo. Ulisses, acho que quem vai para a cobrança será o Piquerez, que agora deu pra gente flagrar ali a... Não, vai o Estevão. Menino Estevão, 17 anos de idade, é quem chamou a responsabilidade. O Rony ficou com a bola embaixo do braço. Ele tá falando, calma, calma, e agora ele joga a bola nas mãos do menino Estevão, no momento que muda a equipe do Cuiabá. Saiu com a 9 o centroavante Pita, entrou com a 34 o zagueirão Bruno Alves. Tá parado o jogo, novamente é falta no campo do Retaguá. É pênalti para o time do Palmeiras bater, é pênalti para o time do Palmeiras cobrar. Se posiciona Lázaro, ele sofreu pênalti, pediu para cobrança. Camisa número... Lázaro vem para cobrança. O Estevão, me desculpe, Estevão vem para cobrança, camisa 41. Estevão para cobrança, ele vem para bater novamente no campo de ataque para o time do Palmeiras. É pênalti para o time do Palmeiras, pênalti para o Verdão. Estevão vem para a bola, partiu, bateu! Gol! Estevão na forquilha na cobrança de pênalti. Ele partiu de perna esquerda na bola, chapou ela. Onde a trave emenda com o travessão, ela foi na forquilha no fundo da rede. Estevão, o Walter acerta o campo, mas chegaria jamais na bola. Ela beija o céu do gol, ela beija o céu da rede, morre no fundo do gol. Estevão, numa cobrança incrível do pênalti, muito bem batido. Estevão, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Estevão, que você proporciona a torcida do Palmeiras. Palmeiras 2-0 pro Cuiabá. O detalhe é teu, Solera. Talento, categoria e muita personalidade para o menino, que recentemente completou 17 anos de vida. Por isso que o técnico Abel Ferreira publicamente já pediu para a direção do Palmeiras, para os seus empresários, não negociem o Estevão pelo menos até 2027. Deixe ele ficar no Palmeiras, mas será muito difícil. É muito dinheiro envolvido para que o menino fique na Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele marca o seu terceiro gol como jogador profissional, o primeiro em cobrança de pênalti. Que qualidade, Ulisses mandou na gaveta. 2-0 Palmeiras. 2-0, Palmeiras vem para o jogo. O time do Cuiabá foi lançado. Derek domina pelo setor de esquerda, puxa a jogada, tenta o tapa na bola para ser jogando. Você ligado no microfone Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Recolhe Derek, prende, tenta o cruzamento dentro da grande área. Vem para tirar, Piqueires de cabeça, domina. Recolhe Moreno, sai jogando com Rios. Rios prende pelo campo de defesa para Menino. Menino tenta bater em cima da marcação, bate em rebate, bola volta para Rios. Sai jogando para Moreno, prende a jogada pela direita no campo de defesa para Marcos Rocha. Ele domina no campo de retaguarda e
Terceiro jogando pelo seu comando de ataque. Vem pra finta, domínio do campo de defesa. Aprende a jogar na cotinha pelo setor de esquerda. Tenta descer o time do Palmeiras com o Rios. Rios dominou, pediu o Rony. Ele prende o lance, gira. Abriu o compasso, tem que bater. Bateu pro gol, bola desviou no zagueiro. Pega. Faz uma bela defesa. O Walter. Tava atento agora o goleiro Walter, porque a finalização do Richard Rios desviou. E o Walter sentiu ali a região do adutor. Pede calma para o árbitro Bruno Arleu de Araújo, porque se esticou todo ali, sentiu o goleiro Walter. Daqui a pouco a gente vai descobrir quem saiu, Ulisses, mas entrou o 97 no Cuiabá, o André Luiz. Mas ninguém mostrou quem saiu. Daqui a pouco eu descubro aqui pra gente trazer a alteração. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. O tempo não para. Bandeirantes marca. 29 jogados, segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. É isso, meu amigo, é a quinta rodada do Brasileiro. O Palmeiras vai vencendo o Cuiabá. Em Cuiabá, no Mato Grosso, na Arena Pantanal, pelo placar de 2-0. Alô, Pusóvio. Ulisses, com esse gol, o Palmeiras salta para a quinta posição com 8 pontos. E o Cuiabá é o lanterna que ainda não pontuou. Ulisses. Pois não. Pode anotar aí na sua agenda, saiu o Alain Pereur. O Alain Pereur já tinha saído. Saiu bastante, inclusive. Não mostraram, mas o André Luiz ele entrou e agora ele sofre uma falta e o Gabriel Menino toma o cartão amarelo. Tô tentando descobrir ainda quem saiu para a entrada do André Luiz, que ninguém mostrou. Nem o próprio Cuiabá colocou nas redes sociais quem saiu. Agora sim, saiu o Ramon. 23, Ramon saiu e entrou com a 97, André Luiz, que vou falar que jogou, mas ele já vestiu a camisa do Corinthians. Pois é. Muito bem. Tentando deixar a equipe mais ofensiva, mas fica complicado porque dá o espaço para o contragolpe. E o Estevam conseguiu fazer uma jogadaça espetacular e depois conseguiu fazer um golaço de pênalti. Existe. É raro, mas existe. Esse é um golaço de pênalti. Tem até frango de pênalti. Também é sacanagem, mas existe. E esse é um golaço de pênalti. É bola no campo de defesa para a cobrança, vem pelo toque, ele para tentar ser jogando novamente o time do Cuiabá no campo de defesa. Você tá ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, a bola volta no toque, ele para sai jogando novamente em período, vem pro toque, ele para perto da marcação, vem pro toque, o time do Palmeiras põe para fora. Você vem comigo, torcedor. Alô, Edivan Novaes, obrigado pelo carinho da sintonia. Marcelo Rodrigues curtindo o Sonsaço Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Tá parado o jogo, tá marcado novamente, bola para a equipe do Cuiabá, ser jogando no campo de defesa e vão beber água, é isso? Exatamente, segue muito quente lá na Arena Pantanal, rapaziada, vai tomar mais uma aguinha por ali, segue 2-0 Palmeiras, o mesmo placar do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o jogo aconteceu também na Arena Pantanal. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados 31 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você. Palmeiras vencendo, Cuiabá 0, Palmeiras 2 da Bandeirantes. Estevam e quem fez o outro gol? O Lázaro fez o primeiro, o Estevam fez o segundo de pênalti. Na Bandeirantes é você, Pusóvio. Ulisses, no Rio de Janeiro, o Botafogo segue empatando com o Bahia por 1-1 e fica na liderança ao lado do Atlético Paranaense com 10 pontos. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Palmeiras põe a molecada e melhora muito, né, Mauro? Sim, porque é muito talento, né? Muita qualidade. O que a gente viu com o Estevam e, de novo, a cobrança frieza e a cobrança no ângulo, né? E o Cuiabá não faz um mau segundo tempo, mas esbarra nas limitações, é a pior equipe do campeonato e vai demorar para sair dessa situação também. É, vida dura do Cuiabá, né? Começa muito mal o campeonato. Todo dia, dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Estrela Bet, torcedor brasileiro, você ligado no futebol da Bandeirantes. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. 32 minutos de bola rolando, se reinicia a partida. A bola volta no toque de bola contigo no comando. Vem lateral para a equipe do Cuiabá, batendo pelo setor de esquerda, campo de defesa. Você ligado no futebol da Bandeirantes. É a Bandeirantes com você, torcedor
torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Lateral cobrado, bola volta no toque de bola gratuito para o time do Palmeiras, que está jogando no campo de retaguarda. Já domina novamente, curtinho, prende Murilo volta para o toque de bola de Everton recolhe para Murilo abre na esquerda para Piquerez pelo campo de defesa. Piquerez domina para o time do Palmeiras, está jogando no campo de defesa para o Everton, recolhe dentro da sua grande área para ser jogando. Ele tenta o lançamento à frente, seria boa jogada para Gabriel Menino, mas passa por ele. Marcos Rocha vem de cabeça, toca na bola, tira a bola, volta com o time do Cuiabá, vem para tocar Menino na bola, vem para chegar Lázaro, tenta chegar para ganhar a jogada. Estevão aperta em cima da marcação, bola volta, campo de defesa. Domina o time do Cuiabá para ser jogando no campo de retaguarda. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Ernesto Inácio Matos está ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando. Já vem para o toque de bola curto no setor de meio de campo. Aperta na marcação, tenta descer novamente o time do Cuiabá. Abertura no meio, vem para tirar. Gomes tira o perigo. E ele ganha facilmente a bola do Derek. Recolhe do campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, vem para a finta, domina no comando Estevão prende o lance, vem para o toque, solta a jogada no campo de retaguarda para Aníbal já sai jogando no seu campo de defesa, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário, domina pelo setor de esquerda, tira a jogada, abriu para Piquerez prende o lance, tenta o lançamento para dentro da grande área, volta a jogada pelo setor de esquerda no campo de retaguarda, já vai para a finta em cima da marcação no primeiro, prende o lance, tenta o toque de bola, domina novamente, vem para o toque, o time do Palmeiras toca errado, Piquerez, a bola volta com o time do Cuiabá, que tenta se mandar pelo setor de esquerda do campo de ataque, vai para a finta em cima da marcação no primeiro, recolhe a jogada novamente o Cuiabá, a abertura na entrada da grande área, domina, Derek vai para a finta, abre a jogada na esquerda, campo de ataque, soltou o bom lance, André Luiz tenta o cruzamento, bateu direto para o gol, Everton deixou passar. E a bola vai para a linha de fundo, o Cuiabá quase chega aí. No cruzamento, rasteirinho, tentando surpreender a defesa do Palmeiras, o Murilo tirou o pé, foi inteligente o zagueirão, porque se ele desvia, mataria o Everton, faria o gol contra. Só tiro de meta a favor do time do Palmeiras, que vai vencendo por 2-0. Daqui a pouco mais duas trocas. Fabinho e Zé Rafael. Zé Rafael, jogador que há um mês não defende as cores do Palmeiras, retornando agora. Notícia boa, hein, Soler? A volta do Zé. Exatamente, ele teve um problema de lombalgia, depois o próprio Abel Ferreira falou, né, que era uma questão do próprio Zé Rafael ir conversar com ele, para que ele pudesse retornar aos jogos se sentindo seguro. E quem sai é o número 5, Aníbal Moreno, deixa o campo de jogo argentino, primeiro para a entrada do Fabinho. Sai 5, Aníbal Moreno, entra 35, Fabinho, agora sai com a 25, Gabriel Menino, e entra com a 8, Zé Rafael. E aí, Mauro? Boa entrada do Fabinho, até para descansar o Moreno, e o Zé Rafael, muito importante, como destacou o Soler, para chegar um pouquinho mais no lugar do Gabriel Menino. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E do campo de defesa, tenta ser jogando, vem para o toque, e bola novamente o time do Palmeiras. A abertura à frente do comando de ataque, vai para o toque, tentou Fabinho, ganha lateral. Tá parado o jogo, marcado lateral pela direita, campo de ataque para o time do Palmeiras bater. Lateral para o time do Verde, cobrada pelo comando de ataque. E vem para a cobrança, vai mexer o time do Cuiabá. Isso o Cleison, daqui a pouco o Cleison vem para o campo de jogo, ex-Ponte Preta e Corinthians. Você comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domina o time do Palmeiras para descer pelo setor de esquerda. A abertura foi feita à frente. Dominou no ataque, girou, tentou bater. Cruzado, muito forte o Rômulo. A bola desvia, sai. É bola para o time do Palmeiras bater da esquerda. Ataque aí, Solera. Escanteio a favor do time do Palmeiras e agora para o torcedor corintiano dá graças a Deus que saíram do timão. Cleison e Jonathan Cafu daqui a pouco entram para defender o Cuiabá. Maria Ângelo, repito, tá ligado na Bandeirantes, obrigado. Domínio nela, mas ela é meio mala. É bola do campo de ataque, é bola novamente pro time do Palmeiras. Escanteio cobrado na grande área, Murilão de cabeça meteu pro sobregol, linha de fundo, Solera. Na cobrança do Rômulo, bateu bem aberto, o Murilo subiu mais do que todo mundo, mas a bola dele também subiu demais, perdeu pela linha de fundo e muda o Cuiabá. Sai com a 18, o Lucas Fernandes, vem com a 25, Cleison. 18, Lucas Fernandes, para a entrada do 25, Cleison, e saiu com a 22, o Derek, para a entrada do 7, Jonathan Cafu. Ou seja, Ulisses, o ataque inteiro do Cuiabá já conseguiu vestir a camisa do Corinthians.
Cleison, Jonathan Cafu e André Luiz. E o Jonathan Cafu jogou Champions, como ele sempre lembra, né? E o Cleison teve momentos muito bons no Corinthians e depois veio da Ponte Preta. Domina no campo de ataque, tenta descer pelo setor de direita do campo de ataque, aperta na marcação, vem pro toque. O time do Palmeiras tenta tirar dali, tira Piqueires, cede escanteio aí, Solera. Na jogada do próprio Jonathan Cafu, fatura o escanteio a favor do time do Cuiabá, que agora na bola parada busca o seu primeiro gol na história do Campeonato Brasileiro. Denilson, camisa 27, vem para bater de pé direito. Abandonou o Denilson, vem o Cleison. Escanteio para o time do Cuiabá, bater pelo setor de direita do campo de ataque, escanteio cobrado, lançamento na grande área, subiu de cabeça, afasta, vem para tirar de qualquer maneira o time do Palmeiras, tira dali, Rony, é na volta do campo de ataque com o time do Cuiabá que tenta descer, 38 de bola rolando. Você é empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Luiz Fernando em São Carlos, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. E já domina, tenta descer novamente o time do Cuiabá pelo setor de esquerda, campo de defesa. Você curte o som Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Placar do jogo 2-0, Verdão. Palmeiras vai subindo dentro do Campeonato Brasileiro, melhorando cada dia, cada momento mais na sua campanha, o time do Palmeiras. E olha só, é importantíssimo você participar da campanha da Band. Entra no site band.com.br, participar das doações para o Rio Grande do Sul. Os nossos amigos, nossos irmãos do Rio Grande do Sul precisam demais da gente nesse momento. E é momento de ajudar, momento de doar, coisa que o Brasil sabe fazer muito bem. Faça a sua doação. Entre no site band.com.br e saiba como fazer. Band.com.br e saiba como fazer. Você ligado no futebol da Bandeirantes. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Se tá na sua vida, Brasil. Tá no Tenda. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras no campo de ataque. Levantamento foi feito à frente. Estevam tentou domínio, não teve. Escapou e o Walter perdeu, que chance, hein? Se o Estevam consegue dar um toquinho na bola, teríamos um gol bizarro, né, Ulisses? Porque o Estevam, ele dominou errado, ele ainda tentou a finalização e do nada o Walter caiu no chão. Se ele consegue dar um toquinho na bola, tinha matado o confronto, mas segue 2-0 Palmeiras, com o Estevam marcando o terceiro gol dele como profissional. Domina no campo de defesa o time do Cuiabá para sair jogando. Recolhe novamente no campo de ataque. Você está ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. É Steel Brasil, você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Placar do jogo 2-0 para o time do Palmeiras, 2-0 para o Verdão. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Tenta ganhar lateral, vem a lateral para o direito no campo de defesa. O time do Fortaleza. É bola no campo de retaguarda para sair para o jogo. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. O tempo não para, a Bandeirantes marca. 40 minutos de bola rolando, 41 agora de bola rolando para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você. Palmeiras vencendo, Cuiabá 0, Palmeiras tem 2, da Bandeirantes é você, Pusóvio. Ulisses, no Rio de Janeiro, Rafael Ratão coloca o Bahia novamente na frente, agora no placar 2-1 contra o Botafogo. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes, fique ligado, torcedor do Brasil. E já domina pelo seu campo de retaguarda para sair para o jogo. É falta para o time do Cuiabá bater pelo setor de direita, na direita no campo de ataque. Vem bola levantada na grande área. Se posiciona para a cobrança. Denilson partiu para a bola, bateu pelo direito no campo de ataque. O toque de bola vem para a área. Murilão subiu, gigante, tira. A bola volta com o time do Palmeiras, se atrapalha, sai para o jogo. Vem dar um bico na bola, afasta, tenta descer o time do Cuiabá. Abertura frente com Jonathan Cafu, ele prende o lance, tentou cruzamento na grande área, bateu travado o Caio Sobral. Lateral para o time do Cuiabá bater. Lateral cobrado, Jonathan Cafu já pede pela direita no campo de ataque. Acho que está impedido, hein? Vem cruzamento na grande área. Bola passou, batida, gol! Vai para fora! Cara, eu tenho total certeza que o Jonathan Cafu estava impedido, cara. Mas muita certeza.
Mas é aquela questão da preguiça, né, do Bandeira trabalhar, porque ele tem que esperar a jogada ser concluída, mas se é um lance claro de impedimento como era, ele marca, tanto que ele marcou exatamente o impedimento do Jonathan Cafu depois da finalização do Bruno Alves para fora. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Everton Guimarães, domínio do campo de defesa para ser jogando. Vem para o toque de bola contigo novamente o time do Palmeiras. O Everton vem para bater à frente do comando de ataque. Você ligado no microfone de Bandeirantes. Não, o pior de tudo é o Soler rindo. A abertura vem pelo campo de retaguarda, vai para a finta, afasta o zagueiro. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no comando de ataque. Aperta na marcação, Piquerez domina para o time do Palmeiras para ser jogando. Recolhe Piquerez para ser jogando no seu campo de retaguarda. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É Paraflu, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da audiência. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão. É Nakata, sabe por que hora? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. É bola, Palmeiras volta a campo na próxima quinta Libertadores, é isso, Soler? Exatamente, jogo às 7 horas da noite pelo horário de Brasília contra o Liverpool do Uruguai. Por sinal, Ulisses, além da partida, o Palmeiras tem um outro compromisso no Uruguai, tentar convencer o Lúcio Rodrigues, o Luciano Rodrigues, jogador de 19 anos de idade, a defender as cores do Palmeiras. O Verdão, nesse momento, disputa a concorrência pelo jogador com o River Plate, que financeiramente não atinge aquilo que o Palmeiras pode oferecer de dinheiro por esse atleta, e também com o Grupo City. Aí a parada é mais embaixo, porque estamos falando do fundo do Emirados Árabes e tem mais dinheiro que o Palmeiras, mas o Verdão está confiante para tentar contratar esse jogador de 19 anos de idade que deixou Eloco Bielsa apaixonado. Ele falou que gostaria de jogar no River Plate, né? As declarações dele, né, Soler? Isso, porque o River Plate já conversou com o staff do jogador e ele gostou daquilo que ouviu. Ele ainda não conversou com o Palmeiras, o staff dele ainda não teve esse contato. O Palmeiras já conversou inicialmente com a diretoria do Liverpool do Uruguai aqui mesmo no Allianz Parque, e no início da semana membros da alta cúpula do futebol do Palmeiras vão conversar com o staff do próprio Luciano Rodrigues para apresentar o projeto Palmeiras para ele. E aí pode ser que ele tenha um interesse em jogar no Verdão, mas financeiramente a proposta que o Palmeiras pode oferecer hoje na casa dos 12 milhões de dólares superam qualquer valor que seria investido pelo time do River Plate. É bola pro Palmeiras bater, falta, Piquerez levantou na boca do gol, subiu, o zagueiro cortou, voltou pra Rios, bateu de primeira, meteu à esquerda do gol, tiro de meta, Cuiabá, tiro de meta pro Cuiabá cobrar. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol, torcedor brasileiro. 45, vamos chegar na 46 de bola rolando. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. No meio do campo de defesa, sai jogando o time do Cuiabá. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de retaguarda. Guarda 46 minutos de bola rolando, 2-0 Verdão. Bonito, Palmeiras vencendo de novo 2-0. Palmeiras volta a Libertadores, como diz o Soler, na quinta-feira. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Cuiabá. Vamos até os 51. Pois não, Soler. Vamos até os 51 minutos. Deu 6 de acréscimo. É você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Temos mais 4 minutos e 40 de bola rolando. Estamos com 46 minutos e 30. A bola volta no toque de bola contigo novamente no comando de ataque. Aperta na marcação, tenta descer pelo setor de esquerda. Aperta novamente no toque de bola. O time do Cuiabá sai jogando no campo de retaguarda. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor do Brasil. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua sintonia. Recolhe pelo campo de defesa, vem para finta em cima da marcação. No primeiro já prende o lance curtido no setor intermediário. Recolhe pelo comando de ataque, vai para finta, tenta o toque de bola. Dominou Esteban, vai para a área, bateu travado pelo Gabriel. Ele enche o pé, tá parado o jogo. É bola para o Palmeiras bater lateral pela direita, Solera. Tentou fazer mais uma jogada individual, camisa 41 do time do Palmeiras. O Rony ficou na reclamação, queria essa bola. O Estevão finalizou de pé direito e perdeu a chance do terceiro. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, vem para o toque de bola contigo novamente. Recolhe o time do Palmeiras, Marcos Rocha vem para a cobrança de lateral. Lateral para o time do Palmeiras, bater pelo setor de direito do campo de ataque. Você está ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. O Mattioli está ligado na Bandeirantes, torcendo para o Verdão. 2-0, Palmeiras, Lázaro e Estevão fizeram os gols. Você ligado no futebol Bandeirantes. Mandar um abraço no bairro Olímpico em São Caetano. Forte abraço, meu irmão Neto Balo, Mauro de Lima.
Lima. Grande Metobala, Mauro de Lima ligado no futebol Bandeirantes em São Caetano do Sul. A bola volta do toque de bola, recolhe contigo novamente pelo setor de esquerda, aperta na marcação, Mauro dormiu com o Bozo, domina pelo setor de esquerda, câmbio ataque, vai pra finta, já soltou a jogada pela ponta, ela vai embora. Tá parado o jogo. Tá marcado o lateral, tentou novamente em velocidade escapar na jogada o Cleison. Lateral para o Palmeiras bater pela direita de defesa. Tentou se livrar da marcação do time do Palmeiras e acabou saindo com bola e tudo, camisa 25 da equipe do Cuiabá. Então, repetindo, né, Ulisses, o Palmeiras tem esse jogo quinta-feira contra o Liverpool lá em Montevidéu e depois, no domingo que vem, às 4 horas da tarde, domingo do Dia das Mães, tem Palmeiras e Atlético Paranaense na Arena Barueri, sem poder contar com o zagueiro Murilo, que recebeu hoje o 3º cartão amarelo. Marcelo Rodrigues de Diadema tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor do Brasil. Amarelo. Você ligado na Bandeirantes. Pintou amarelinho pra quem? Zé Rafael, pra dar as boas-vindas no Campeonato Brasileiro, deu uma pegadinha no meio de campo. Tá fora de sem ritmo de jogo, é complicado, né, Mauro? Como eu aqui para abrir o microfone. É complicado sim, mas é normal. É um jogador fundamental esse trem governado do Palmeiras. No microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, recolhe no campo de defesa, vem pra finta, tenta o toque de bola, Coutinho novamente, recolhe pelo setor de direito no campo de ataque, domina Coutinho novamente, recolhe o time do Cuiabá, tenta descer do comando de retaguarda, vai pra finta, domina do campo de defesa, tenta o toque de bola, Coutinho pelo setor de direita, vai por drible, tenta escapar da marcação de Nilson, ele vem pra finta, tenta o passe de bola, houve a falta. E de novo do Zé Rafael, hein? E agora o Bruno Arleu de Araújo vai lá conversar com o camisa 8 do time do Palmeiras, dá uma pegadinha firme ali para cima da marcação do Cleison. Lance a favor do time do Cuiabá, que ainda sonha, Ulisses, em marcar o seu primeiro gol neste Campeonato Brasileiro. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte no Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, você curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor brasileiro. Falta perigosa para o time do Cuiabá bater. Para você ligado no microfone Bandeirantes. Se posiciona para a cobrança de falta o time do Cuiabá. Levantamento vem para dentro da grande área. Você está ligado no futebol Bandeirantes. Partiu pela direita de Nilson. Ele parte para a bola, bateu nas mãos do Everton. Recuou a bola para o Everton aí. Foi mal demais agora o camisa 27 do time do Cuiabá. Um monte de gente de amarelo dentro da área. E ele mandou para o único que está de azul. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Mauro Betti, gostou do Palmeiras, Malto? Gostei mais da vitória do Palmeiras do que da atuação dele, mas é muita gente boa, sobretudo o Estevão. Mas o 2-0 se justifica, até pelo momento muito ruim do Cuiabá e pelo Palmeiras, que não é o ideal, jogou o futebol longe disso, mas mereceu até agora o resultado. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Cuiabá, lançamento à frente, vem para travar. Tá parado o jogo, marcado lateral para o time do Cuiabá, bater pela direita no campo de ataque, toca Rômulo na bola. Mas o árbitro fez o quê? Deu reversão? Exatamente, deu reversão porque o Matheus Alexandre bateu de qualquer jeito ali o lateral. O Bruno Arleu já pode acabar o jogo, né? Já deu 51. Muito bem, é bola do campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, Rômulo tenta, finta, tomou a pancada. O Matheus Alexandre bateu forte, vai tomar amarelo, hein? Que sabugada agora do lateral direito da equipe do Cuiabá. Deu ali um trançapé para cima do Rômulo, falta a favor do time do Palmeiras. Vamos ver agora se o Bruno Arleu vai deixar essa falta ser cobrada. O Palmeiras tem a possibilidade de jogar lá dentro da área, mas aparentemente não vai não, Ulisses. Vai terminar o jogo, ele pega a bola, ergue o braço, é fim de jogo. Em Cuiabá, no Mato Grosso, na Arena Pantanal. Verdão, mesmo placar do ano passado, hein? Vence o Cuiabá por 2-0. Lázaro Estevão. Na Bandeirante está chegando o Ricardo Capriotti. Estevão a 41. Lázaro fez primeiro a 17 do primeiro tempo. Ou melhor dizendo, a 45. A 25 Estevão. A 45 Lázaro. 25 Estevão, a 45 Lázaro. No futebol da Bandeirantes, quem fala é você, Capriotti. O apito final deu Verdão, deu Palmeiras, Capri. É isso aí, Ulisses. Grande vitória do Palmeiras. Sempre difícil jogar contra o Cuiabá em Cuiabá. E o Verdão vai aí na caça aos líderes, né? Daqui a pouquinho o Bruno Puzov vai atualizar os números, a classificação do Campeonato Brasileiro, mas o Verdão subindo mais um pouco aí rumo ao topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Gustavo Soler, me dá um panorama aí do que você tá vendo aí no gramado da Arena Pantanal, Soler. Bom, Capri, time do Palmeiras agora
saindo de campo, né, já para iniciar todo aquele processo de recuperação física ainda no vestiário, para a rapaziada já se aprontar e retornar hoje à noite ainda para a capital paulista. E o Palmeiras fará treinos na segunda, terça e quarta em São Paulo, e quarta-feira no final da tarde embarca já para o Uruguai, onde enfrenta na quinta-feira a equipe do Liverpool, jogo que será no Estádio Centenário, que provavelmente, né, Capri, estará bem vazio. Até porque a torcida do Liverpool do Uruguai praticamente é nula por lá, né? Uma torcida pequenininha, então teremos um jogo ali com um público que vai ficar muito a desejar para uma Copa Libertadores da América. Palmeiras volta daqui a pouquinho, então, de Cuiabá, né? Já sai logo aí na sequência, né? Exatamente. Terminando a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira, a rapaziada já acelera o processo para pegar o avião particular, ainda não o avião da Leila Pereira, né, que está em reta final de recuperação. Não está em uso ainda? Não, um deles retornou recentemente dos Estados Unidos, né? Tava, teoricamente, podemos brincar, no departamento médico. Estava fazendo alguns ajustes e o Palmeiras está com uma empresa particular, né, uma grande empresa de aviação brasileira, mas o avião da Leila ainda não foi liberado para voos. A tendência é que para o jogo contra o Liverpool, aí o Palmeiras possa utilizar essa aeronave. Muito bem, tá aí o Gustavo Soler, que vai voltar já já no apito final, trazendo mais detalhes, mais informações e a palavra também do Abel Ferreira na entrevista coletiva após a vitória sobre o Cuiabá por 2-0. Antes do apito final, vamos escolher o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes, de Cuiabá 0, Palmeiras 2. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Vamos lá, Mauro, quem foi o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes? O Capri não teve aquele cara que tinha jogado muito e tal, mas o moleque entrou, fez a jogadaça do lance do pênalti e ainda bateu o pênalti no ângulo. Eu fico de novo com o Estevão, o craque de Cuiabá 0, Palmeiras 2. Golaço, né? Tem golaço de pênalti também, né? Eu nunca vou falar, mas teve uma disputa de pênaltis que deu em título que um grande goleiro tomou, pra mim, 2 frangos em pênalti. É uma maldade você falar, ainda mais na disputa de pênalti, que o goleiro toma frango. Mas pra mim ele tomou 2 frangos. Eu não vou falar que o goleiro vai tomar frango, embora acabei de falar sem citar o nome, mas dá pra dizer que é golaço sim. Eu lembro, por exemplo, aquele do Zé Roberto, falando em Palmeiras, primeiro pênalti da final da Copa do Brasil, aquela que o Fernando Praz bateu decisivo em 2015 no Allianz Parque. Esse foi parecido com aquele do Zé Roberto, o pênalti muitíssimo bem batido pelo Estevão, como falou, bonito o nosso Ulisses Costa, como sempre, a bola foi no céu da rede. Você já volta, Mauro. Já retornamos aí no apito final para falar mais dessa vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá por 2-0. O melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil chega a partir de agora. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, Star Plus, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos Cio, Tigre e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. Ulisses Costa! Você tá na Bandeirantes, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio do campo de defesa, recorde o time do Palmeiras pela direita no campo de ataque, Marcos Rocha domina. Ele ergue a cabeça, soltou para Luiz Guilherme, levou para a linha de fundo, vem para a finta, Luiz Guilherme cruzou, levantou na boca do gol, toque de cabeça! Lázaro! Gol! Pelo setor de esquerda, campo de ataque, cruza na cabeça do Lázaro, que sobe de cabeça e toca. Ele toca na bola sutilmente, para lá morrer no canto direito do Walter. O gol da base, como vale apoiar, como vale ter uma base boa.
Cruzamento do Luiz Guilherme, os garotos da base do Verdão. Subiu de cabeça, meteu no fundo da rede. Lázaro. Gol emoção, Maingato. A bola volta do toque de bola, Estevam. Dominou, recolheu, balançou, escapou. Falta na área, pênalti. Penalidade máxima em cima do Estevão. Ele balançou pelo setor de direita de ataque, vem pro corte, tenta a finta, deu tapa na bola, foi para dentro da grande área, sofreu a alavanca e vem Checo para tirar a bola e fazer o Denilson o pênalti. Penalidade máxima pro time do Palmeiras cobrar, Estevão. É pênalti pro time do Palmeiras cobrar. Estevão vem pra cobrança, camisa 41. Estevão pra cobrança, ele vem pra bater novamente no campo de ataque pro time do Palmeiras. É pênalti pro time do Palmeiras. Pênalti pro Verdão. Estevão vem pra bola, partiu, bateu. Gol! Cobrança de pênalti, ele partiu de perna esquerda na bola, chapou ela, onde a trave emenda com o travessão, ela foi na forquilha no fundo da rede. Estevão, o Walter acerta o campo, mas chegaria jamais na bola. Ela beija o céu do gol, ela beija o céu da rede, morre no fundo do gol. Estevão, numa cobrança incrível no pênalti, muito bem batido. Estevão, gol emoção maior do futebol, e essa emoção, Estevão, que você proporciona a torcida do Palmeiras 2-0 pro Cuiabá. Aí, tá aí o Ulisses Costa e os 2 gols da vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá por 2-0. Partida terminou há instantes na Arena Cuiabá e agora no apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, nós vamos falar dessa vitória do Verdão. Daqui a pouquinho informações sobre a vitória do São Paulo contra o Vitória por 3-1 lá em Salvador. Vamos trazer também informações ao vivo, atualizadas do drama dos gaúchos do Rio Grande do Sul com a chuvarada que castigou e que aparentemente ainda vai castigar, não é? Porque a meteorologia está prevendo mais chuva essa semana no Rio Grande do Sul. A gente vai falar disso daqui a pouquinho também. Antes de ouvirmos o Mauro Betting, a análise do jogo dessa vitória palmeirense, deixa eu saber do Bruno Pilzóvio, jogos encerrados e a classificação atualizada do campeonato após quase 5 rodadas fechadas aí, completa, porque tem jogo pendurado aí, jogo que não foi realizado. Vamos lá então para os jogos e a classificação do Brasileiro. Vai, Bruno! Vamos lá, Capri. Hoje tivemos 3 jogos além da vitória do Palmeiras. Com a narração de Rogério Assis, o São Paulo ganhou do Vitória por 3-1 com 2 gols de Luciano e 1 de Ferrarese. O Atlético Paranaense venceu o Vasco na Liga Arena por 1-0 com gol marcado por Eric. E para fechar, o Bahia venceu o Botafogo por 2-1 no estádio Newton Santos. Agora passando pela tabela, o G4, quem está liderando é o Atlético Paranaense com 10 pontos em 5 jogos, seguido pelo Bahia também com 10, mas com 2 gols marcados a menos. Em terceiro vem o Botafogo com 9 pontos em 5 jogos e o Atlético Mineiro com 9 pontos também em 5 jogos. Em quinto vem o Bragantino com 9 pontos, Palmeiras com 8, Flamengo é o sétimo com 8 pontos. Em oitavo vem o São Paulo com 7 pontos. O Internacional, que teve um jogo adiado nessa rodada por conta das chuvas, é o nono colocado com 7 pontos. Em décimo é o Cruzeiro, que ia jogar contra o Internacional, é o décimo colocado com 7 pontos em 4 jogos. Em 11º o Grêmio com 6 pontos. O Fortaleza é o 12º com 6 pontos. O Criciúma é o 13º com 5. Corinthians é o 14º com 5 também. Juventude é o 15º com 5 e o Fluminense é o 16º também com 5. Fechando a zona da degola, o Vasco da Gama é o 17º com 3 pontos, Vitória e Atlético Goianiense é o 10º colocado e o 19º com 1 ponto, e o Cuiabá, Capri, é o lanterna com 0 pontos, ainda não pontuou, Capri. O Cuiabá ainda não marcou pontos e a situação começa a ficar dramática lá pelos lados do time cuiabano. Vamos lá então, ô Solera, assim que tiver condições, vamos ouvir aí o Abel Ferreira, só chamar que a gente já vai para a coletiva do treinador palmeirense. Agora é hora de opinião, vamos ouvir Mauro Betting, vai explicar pra gente, contar tudo aqui dessa vitória do Palmeiras, 2-0, Maurão,
Não foi aquele jogo maravilhoso, espetacular, mas foi o suficiente para o Palmeiras vencer o fraquinho time do Cuiabá, que parece que depois da saída do Antônio Oliveira e do Daverson, não se achou mais, hein, Mauro? Não se achou, Capri, lembrando que só 3 clubes que disputaram a Série A não foram rebaixados até hoje na história. São Paulo, Flamengo e o Cuiabá, por enquanto, que chega um clube jovem, não tem ainda, apenas está fazendo 28 anos esse ano, e com campanhas notáveis, né? Ano passado eu insistia, eu achava antes de a bola rolar que era time para ser rebaixado até como lanterna e fez um baita campeonato em 10º lugar. Esse ano não tá legal. Eu também acho que dessa vez acho bem difícil que o time se mantenha. Claro que é só um começo, tem 4 rodadas, 4 jogos, não tem 5, né? Mas é um time que, além de ser o lanterna da competição, ainda não marcou um gol. E o próprio Palmeiras também, o grande líder, o grande campeão, o bicampeão brasileiro, só havia feito um gol com o Richard Rios. Mas hoje fez um no final do primeiro tempo com o Lázaro e fará na segunda etapa, dá pra dizer assim, um golaço de pênalti do Estevam, depois de jogadaça do ponto direito do Palmeiras, só derrubado na base da falta, ele bateu e fez 2-0. Mas o Palmeiras não fez um grande jogo. Ficou mais com a bola, 55% dela, finalizou até bem 15 no jogo, é bom o nível de finalização, sofreu até 9 no segundo tempo, bem melhor que a fraca primeira etapa para as duas equipes, mas o Palmeiras acertou mais a meta, né? Foram 6 finalizações verdes, na meta do ótimo Walter, apenas uma boa para uma ótima intervenção, tiro longo para a grande intervenção do Everton, e só fez o Cuiabá, com problemas defensivos, não fazendo a bola chegar à frente. Também o Palmeiras fez um mal primeiro tempo, mas quando chegou, o Luiz Guilherme meteu a bola na cabeça do Lázaro para fazer 1-0, e na segunda etapa o Cuiabá veio mais para frente, o Palmeiras acertou o pé, também criou as oportunidades, teve esse lance com o Estevam, bem cobrado o pênalti que ele mesmo sofreu, e aí o Palmeiras administrou o resultado e mereceu a vitória. Jogou bem claro que não. Veiga fez falta, o melhor do Hendrick também fez falta, hoje um pouquinho mais atrás, articulando mal, errando passes, mas é um jogador de excelência, como também é o garoto Estevam. 2-0 se justifica pela diferença hoje abissal do Palmeiras para o Cuiabá, mas o time do Abel, de novo, precisa jogar mais. Mesmo assim, tá bem, obrigado, claro. Quando não joga bem, e foi o caso hoje, vence bem, um time frágil, ainda que fora de casa, como o Cuiabá, e no calor de mais de 31 graus no Mato Grosso, mas é uma equipe, o Verdão, que pode e deve jogar mais do que tem jogado, Capri. Daqui a pouquinho, Mauro, vão começar aquelas comparações, não é? Quem joga mais? Hendrick ou Estevam, né? Já, só mais, claro, só mais um pouquinho. O Estevam já é o novo Hendrick, né? Como se o outro fosse velho, né? Exatamente. Apesar de serem jogadores com características um pouquinho diferentes, né? O Hendrick é um jogador que joga um pouquinho mais centralizado, é mais um centroavante. O Estevam parece ser um jogador mais se adapta melhor ali pelo lado do campo, tem uma habilidade gigantesca, né? Menos força do que o Hendrick, mas as comparações serão inevitáveis, né? Dá para comparar os dois em termos de qualidade técnica, Mauro? Já é possível, sim, pelo que os dois mostraram até aqui, exaltar as qualidades dos dois de diferentes maneiras, mas comparando aí nessa questão de quem joga mais, quem é melhor? Eu acho que o Hendrick vai ser melhor, e isso, claro, é daqui pra frente, né? Porque ele é mais forte fisicamente, tem uma cabeça muito boa, não que o Estevam também não a tenha, né? O Estevam é um ano mais... O Hendrick é um aninho mais velho praticamente que o Estevam, mas é impressionante que ele já fazia desde a base, como o Estevam, o novo Messi, para ganhar um apelido desse. Claro, um exagero, não é pouca coisa, mas o Estevam é muito bom, né? E a cabeça também é muito boa. Fosse escolher um só, escolheria o Hendrick, porque ele já está mais maduro, já está mais pronto, inclusive no aspecto físico. E eu gosto de fazer gol, porque tem gente que parece que eu não gosto. Então eu gostaria do Hendrick, que além de tanta habilidade, é muito forte, né? E muito rápido. Não que o Estevam não seja forte, não que ele não faça gols, mas é um ponta-direita e que podem e devem jogar mais vezes juntos, né? Aliás, o Palmeiras, se fossem outros os tempos, podia fazer um quarteto ofensivo com o Estevam de um lado, Kevin do outro, Luiz Guilherme por dentro e Hendrick pela frente, sendo um dos maiores da história do Palmeiras e certamente a maior linha ofensiva já revelada pelo Palmeiras. Mas não vai dar, né? Infelizmente já não deu, o Kevin até já saiu. O Hendrick está saindo, o Estevam vai sair, espero e torço para que o Luiz Guilherme fique mais um tempo, mas enfim, temos que aguardar cenas dos próximos capítulos, mas enquanto isso, é uma novela bem legal ver ainda os últimos jogos de Hendrick e tantos jogos pela frente do garoto Estevam. Agora, se esses meninos ficassem todos, né? Se a gente fosse aqui Real Madrid, Manchester City, pode esperar. Não precisa vender ninguém, né? Seria demais ver essa molecada jogando junto aí por alguns anos. Sim. Seria para certamente seria para
é time para formar... Histórico mesmo. Histórico e provavelmente academia, não é? Sim. Seria uma nova academia do Palmeiras juntando essa molecada toda, claro que mesclada por mais um outro experiente ali, mas tem muita qualidade essa meninada e pena que não dá nem para fazer essa observação de mais tempo juntos. O Endrick e o Estevão vão jogar juntos 4 meses. Né? Nem isso. A história vai contar, eles jogaram juntos 4 meses. Ainda o Luiz Guilherme, que não tá nesse mesmo nível, mas eu acho um excelente jogador, ainda jogou muito tempo na base com o Endrick, inclusive em seleções brasileiras de base. Mas é a pena, né? Fossem outros os tempos, né? Por exemplo, até 1980, quando o mercado italiano era fechado para estrangeiros, a Espanha podia contratar, quando contratava só 2 estrangeiros, a Inglaterra, pelo Working Permit do Ministério do Interior Britânico, você não conseguia trazer muitos jogadores de fora, no caso do Brasil também, por óbvio, seria histórico mesmo, seria uma linha absurda, né, da história do Palmeiras. Se eles já pudessem jogar juntos ainda que alguns meses, já seria fantástico, mas é a pena, mas ao mesmo tempo fruto desse trabalho fantástico que o Palmeiras começou a plantar lá em 2015, quando chegam Cícero Souza e Alexandre Matos, que já não estão mais no clube, trazem para o Palmeiras em março de 15 o João Paulo Sampaio, que faz esse trabalho bárbaro de revelação de talentos no melhor momento da história da base palmeirense, que historicamente não é de formar grandes jogadores, né? Das 6 estátuas, nenhuma foi formada no Palmeiras. Mas o Junqueira veio da Várzea, como o Valdemar Fiume, o próprio Alberto Catani, que veio da Várzea de Sorocaba, o Midaguia muito moço veio de Bangu, Dudu já com 5 anos como profissional da Ferroviária, e o Marcão veio do Lençoense e ainda jogou 3 meses do Sub-20 no Corinthians entre 91 e 92. Então base mesmo, o Palmeiras tem poucos, e desses poucos, para mim, repito, o Endrick é o maior jogador já revelado pelo Palmeiras. Se vai ser o maior de todos, é uma outra história, até porque lamentavelmente para o palmeirense, ele já está indo só para o Real Madrid como o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Mas eu entendo que na base não teve nenhum talento no Palmeiras em 110 anos a serem completados em agosto desse ano, com o talento, a força e a explosão do Endrick. Muito bom, Mauro, deixa eu só reforçar aqui, lembrar mais uma vez que daqui a pouquinho nós vamos a Porto Alegre, dentro do apito final, com o Pedro Oliveira, repórter Bandeirantes, que está acompanhando toda a tragédia, o drama dos gaúchos nesse domingo. Às 10 da noite nós vamos ter uma programação especial na Rádio Bandeirantes, em rede, com Band News TV. A gente vai ao vivo levar todos os detalhes desse domingo e os trabalhos que seguem noite adentro, iniciando mais uma semana aí de muita dificuldade, de muita dureza para os gaúchos. Amanhã também uma programação especial na Band TV, desde cedinho já com toda a cobertura dessa tragédia. Então já a gente continua falando desse drama que os gaúchos estão vivendo, dessa tragédia dos gaúchos. É só mais um pouquinho aí, daqui a pouco nós vamos a Porto Alegre. Mas agora eu vou pro intervalo, porque o Bruno Puzóvio já me sinaliza junto com o Gustavo Soler que em instantes começa a coletiva do Abel Ferreira. Então, antes da coletiva, a gente vai para um intervalo rapidíssimo, uma parada rápida, e na volta, o Abel Ferreira fala no apito final, explicando essa vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá por 2-0. Ainda hoje, vamos falar da vitória do São Paulo sobre o Vitória por 3-1 em Salvador. Tudo isso na sequência do apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Não saiam daí, a parada é rapidíssima, já voltamos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na Cata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na Cata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na Cata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais na sua propriedade?
Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e conte com ferramentas eficientes para facilitar seu trabalho. Acesse loja.steel.com.br e compre online. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Entra o fim de tarde e é hora daquela resenha. De futebol, meu amigo. Resenha Seguro Bet. As últimas do seu clube, os jogos que vem aí e os palpites dos placares, dos gols, da artilharia. E você participa direto pelo WhatsApp. Resenha Seguro Bet. De segunda a sexta, às 5 da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento segurobet.com. Ofertas e bônus diários. Mundial de Fórmula 1 na Bandeirantes. Demorou, mas a primeira vitória de Lando Norris da Fórmula 1 chegou. E foi de uma maneira épica. O piloto da McLaren largou da 5ª colocação, mas com uma pilotagem perfeita e uma estratégia perfeita também por parte da equipe, ele conseguiu vencer, superando Max Verstappen da equipe Red Bull. Triunfo no Grande Prêmio de Miami para um piloto muito emocionado ao final da corrida. Max Verstappen, ainda, claro, líder do Mundial, ficou com a 2ª colocação. Charles Leclerc da Ferrari foi o 3º colocado. O Grande Prêmio de Miami trouxe ainda Carlos Sainz da Ferrari em 4º, Sérgio Pérez da Red Bull foi o 5º, Lewis Hamilton da Mercedes ficou em 6º, Yuki Tsunoda da equipe RB foi o 7º, George Russell da Mercedes foi o 8º, Fernando Alonso da Aston Martin ficou em 9º e Esteban Ocon da Alpine completou os 10 primeiros colocados do Grande Prêmio de Miami. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 8h55, faltam 5 minutos para as 9 horas da noite no apito final. O melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Estamos falando da vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá em Cuiabá por 2-0. Estamos aguardando a chegada do Abel Ferreira, o treinador palmeirense. Daqui a pouquinho vai falar aqui no apito final, explicar mais essa vitória do Verdão, que agora, não é, Mauro? Muda aí a chavinha, vai jogar contra o Liverpool pela Libertadores. E o Liverpool é um time frágil. Bacana, né? Muito bom. Pô, eu adoro o Klopp. Ah, o do Uruguai, né? Copa Sul-Americana não é fácil, cara. Bayern de Munique de Guayaquil. Manchester City. Mas essa, no caso, é Libertadores. De Santa Cruz de la Serra. Exatamente.
Esse é o Liverpool, né, que joga com as cores do Everton. Né? Pois é, né? Mas como o nosso Juventus centenário aqui da Moca, que tem o nome da Juve, o Juve, e veste a camisa do Torino, né? É uma simbiose, eu gosto. Coisas do Não sei se futebol você viu, Capri, o primeiro time boliviano já classificado para Libertadores do ano que vem, o Santo Antônio de Bula Bula. Bula? Parece o lugar do Berlusconi, falando, vamos fazer um bula-bula aí. E o slogan deles, né, o escudo da camisa é igualzinho da CBF com uma cruz. Bonito. Então seria, sei lá, uma CBF católica ali. É bem parecido com o escudo da CBF. Um time que está fazendo um grande papel e não será surpresa se estiver na Libertadores é o Deportivo Pozóvio da Venezuela. Pois é. Agora, esse bula-bula aí já está classificado para Libertadores. A Bolívia não tem nada no futebol. Os caras um ano antes ele já tem time classificado, né? Não sei, mas deve ser um ritmo bem legal o bula-bula. Como é que é? Santo Antônio de Bula-Bula, ou Soler? Isso, Santo Antônio Bula-Bula. Você inventou esse time, com todo respeito, já e aí o escudo deles é igualzinho da CBF, com uma cruz no meio. Legal. E chegou o técnico Abel Ferreira para entrevista coletiva. Vamos pegar aqui, subir o canal do treinador português. Vamos lá ouvir o Abel Ferreira. Os jogadores queriam mostrar ao novo treinador a vontade de querer mostrar a sua qualidade. Mas como te disse, acho que fizemos um jogo bem conseguido, tivemos calma, tivemos paciência. Eu acho que hoje aqui defrontamos dois adversários, o Cuiabá e o Calor, que não estamos acostumados a este tipo de temperaturas. Era fundamental nós termos o controle do jogo através da posse de bola, mas uma posse com a intenção de chegar rápido, ou mais do que rápido, bem à zona do golo do nosso adversário. Acho que o fizemos e acho que é uma vitória justa. Olha, ainda bem que falas nesse momento. Eu acho que, como outros que já aconteceu, acho que é um momento que reflete bem o espírito desta equipa. É uma equipa que quer muito ganhar, é uma equipa que quer muito fazer golos, mas é uma equipa que deixa o ego em casa e vem para servir o Palmeiras, e acho que foi um gesto bonito, e como te disse, reflete muito aquilo que é o espírito desta equipa. Boa noite, Abel. Carolina da Rádio CBN Cuiabá. Nessa semana, fugindo um pouquinho da partida de hoje, mas o Cuiabá anunciou a contratação do técnico Petit, um conterrâneo meu, brasileirão, chegando aí a 9 treinadores estrangeiros, né? Acho que, salvo engano, 5 de Portugal, 4 da Argentina. Eu queria que você fizesse uma análise pra gente, né, sobre tantos treinadores estrangeiros aqui no futebol brasileiro, se você vê isso também com bons olhos, mas você tem acompanhado também esse mercado. Obrigada. Olha, isso acho que é uma pergunta que deves fazer aos dirigentes, uma vez que eles também alargaram para os jogadores de 6 para 9, portanto isso é uma pergunta que tens que fazer aos dirigentes. Eu já disse mais que uma vez, a competência não tem nacionalidade. Já falei, há bons treinadores aqui brasileiros, há bons treinadores portugueses, há bons treinadores argentinos, há bons treinadores, não sei se tem algum espanhol ou não, mas já teve, mas não tenho a certeza. Mas isso é uma pergunta que tens que perguntar aos dirigentes, não é a mim. Sei que é um contexto Brasil difícil, é muito competitivo porque há muitas equipas que querem o mesmo objetivo, e só uma pode ganhar, e portanto é normal que sobre mais vezes para os treinadores. Falando do Petit particularmente, é uma pessoa que eu gosto. É uma pessoa de trabalho, é uma pessoa... É o meu? É um treinador humilde que fez muitos e bons trabalhos em Portugal, em equipas do nível do Cuiabá. Tive a oportunidade de o cumprimentar hoje. Claro que não lhe desejo sorte para o jogo 2, como vocês devem calcular, mas desejo porque ele merece. Foi um jogador que subiu a pulso, não foi à custa de nada nem de ninguém, nem de favores de ninguém. Eu gosto desse tipo de pessoas que não precisam de cunhas para subir na vida. Ele é um deles.
e desejo-lhe a partir de agora as maiores felicidades, porque o conheço o suficiente para lhe desejar essa sorte. Agora, claro, é um desafio novo, atravessar o Atlântico e vir para um clube. E as pessoas deste clube têm que perceber, um clube como o Cuiabá vai perder mais vezes que acho que vai ganhar, e às vezes o problema é a gestão de expectativas, não é? O Cuiabá não luta pelos mesmos objetivos que luta o Palmeiras, portanto o Palmeiras hoje era obrigado a ganhar aqui o jogo. Eu acho que quando as direções têm essa noção, são realistas e percebem o contexto onde estão, e percebem que há equipas que vão ganhar mais do que perder, e há outras que vão perder mais do que ganhar. Agora há um objetivo seguramente que o Cuiabá deve ter, que é manter-se e poder fazer ou tentar repetir uma classificação do ano passado, mas não nos podemos esquecer que o Cuiabá perdeu jogadores importantes e muito influentes na equipa. É preciso que os torcedores os ajudem, que ajudem o treinador, que os jogadores rapidamente se adaptem às ideias do treinador e que tenham uma direção por trás que o ajude, sobretudo nos momentos mais difíceis. Professor Abel, não Cuiabá, da Rádio CBN Cuiabá. O que foi mais dificultoso para a equipe do senhor no primeiro tempo? Foi o calor, que é anormal em relação ao período que nós vivemos, ou a postura do Cuiabá? E uma outra pergunta em relação ao próximo compromisso do Palmeiras na quinta-feira contra o Liverpool. O senhor pretende adotar a mesma estratégia que iniciou a partida de hoje? Respondendo à segunda pergunta, vamos ter que analisar o adversário. Nós temos algumas nuances táticas para atacar, a defender também. Vamos primeiro analisar o nosso adversário, já jogámos contra eles, vamos recuperar agora os jogadores, que isso agora é o mais importante, e preparar esse jogo. Mentia-te se dissesse que já pensei nesse adversário, não, porque eu dedico tanto tempo ao Cuiabá como a qualquer outro adversário. Para mim não faz diferença absolutamente nenhuma. Portanto ainda não preparei, mas a dedicação é exatamente a mesma. E a primeira pergunta era sobre... esqueci. Boa. Não, assim, eu se fosse treinador do Cuiabá fazia exatamente o que eles fizeram. É preciso perceber com quem é que estás a jogar. Uma coisa é tu atacares, não é, do mesmo nível, cara a cara, olhos nos olhos. Outra coisa é tu entenderes que o adversário é melhor que tu, e outra coisa é tu entenderes que tu és melhor que o teu adversário. Portanto, há várias formas, e eu acho que a estratégia, o plano de jogo tem muito a ver com isso. Que tipo de adversário é que tens pela frente? E o nosso adversário, eu acho que nos condicionou, tentou condicionar bem, e vocês viram que nós só fizemos o golo quase que no finalzinho. E logicamente que dá outra tranquilidade a uma equipa quando faz um golo aos 45 minutos e deita a moral abaixo a uma equipa como o Cuiabá. É um ótimo, todos os momentos do jogo são bons para fazer golo, mas se me perguntares a mim para escolher quais os melhores momentos, são todos, mas aqueles que eu gosto mais é no finalzinho da primeira tempo ou no finalzinho do segundo, até porque o torcedor depois vai embora todo contente, não é? E eu particularmente também, mas eles tinham que dificultar ou tentar travar as nossas forças, mas infelizmente hoje não conseguiram. Como te disse, desejo as maiores felicidades para o próximo treinador. Acho que é uma região simpática, de um clube simpático, e espero que corra tudo e que dê tudo certo. Luciano Feitosa, Rádio 74 FM. Abel, hoje o Palmeiras chegou a 3 gols apenas na competição. Tem equipes como o Botafogo, que marcou 11 gols, e também o Atlético Mineiro, que marcou 9. O que fazer para melhorar um pouco mais o poder ofensivo da equipe do Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Boa pergunta. E em pontos, como é que estamos em pontos? Podes-me dizer? Só porque eu ainda não sei como é que ficou os resultados. E o primeiro tem quantos? Tem 10. Então quer dizer que estamos a 2 pontos do primeiro? Ok, não está mal. Para quem teve a 14 ou 12. Não, olha, nós jogámos contra equipas difíceis, jogámos com o Internacional, que nos ganhou e bem, jogámos com o Flamengo, jogámos em casa do São Paulo. Nós queremos sempre fazer muitos golos e ainda hoje fizemos 2, podíamos ter feito mais 1. O Hendrick teve ali uma bela transição entre
o Hendrick e o Luís. É um prazer muito grande ser treinador destes moleques. Vou desfrutar enquanto eles estiverem connosco e quem sabe num dia, num contexto qualquer, poder ser treinador deles com eles todos juntos. É continuar a aprimorar. Uma equipa de futebol é como um carro de Fórmula 1. Cada nova pista, novo setup, preparar, se é preciso afinar mais os travões, ou o acelerador, ou os pneus de trás, ou os da frente. Eu sei que nós não somos o melhor ataque, mas acho que somos das melhores defesas, mas as contas só se fazem no fim. Parabéns a quem tem mais golos que nós, porque foi competente, mas continuamos a trabalhar nos nossos processos e nesta competição as contas mesmo fazem-se no fim, mas como disseste bem, é um aspecto que nós temos que continuar a aprimorar, sempre que tivermos tempo disponível, treinar a finalização, para eles entrarem na área e terem calma para fazer os golos. E é isso, não há outra forma. Uma equipa de futebol está sempre em constante evolução e melhoramento, e é isso que nós vamos continuar a fazer. Do Dutra e do Rodrigues estão para voltar aí para jogar pelo Palmeiras, e eles ocupam uma faixa que hoje os garotos têm ocupado, né? Guilherme, Henrique, Estevam, ainda tem o Rony, o Lázaro por aí. Você já está pensando em como que vai talvez equilibrar o tempo de jogo dessa galera? Ei, vai ser difícil, mas é fazer o que eu sempre faço, é olhar para o rendimento, é olhar para aquilo, o que é melhor para a equipa, para o time. Mas sim, são dois jogadores que nos vêm ajudar, o Rómulo, o Bruno, que teve um problema no joelho menos grave do que o Dudu, e nós estamos aqui para os ajudar. Não nos podemos esquecer do nível da gravidade da lesão de um e do outro, mas nós vamos ajudá-los como sempre fazemos. Agora também é verdade, não podemos não falar disso, perceber o quão bom é ver o Hendrick jogar e desfrutar enquanto ele está connosco, porque realmente é uma máquina, não é? É um moleque tão jovem e com tanta alegria dentro dele. O Estevão, que já falei sobre ele, vamos desfrutar também, e o Luís, que é um jogador que nós também gostamos, só que às vezes eu começo a fazer contas e começo que eles gostam todos de jogar do lado esquerdo, não é? Ou melhor, do lado direito. O Veiga gosta de lá de jogar, o Hendrick gosta de lá de jogar, o Estevão gosta de lá de jogar, o Luís gosta de lá de jogar. Quer dizer, eu não posso meter 4 jogadores todos do lado esquerdo, depois vai faltar do lado direito. Mas aos pouquinhos, como temos feito, há lugares para todos, todos têm jogado, jogaram uns no último jogo, hoje jogaram outros, no próximo jogo vão jogar outros, mas sim, esses serão os nossos reforços e acima de tudo é esperar que eles rapidamente recuperem a forma física. E mais do que a forma física, a confiança de quem vem de uma lesão difícil e dura, recuperar essa confiança para estar disponível para o treinador poder escolher. Estamos aí há pouco menos de 2 meses com ele embora. Nós temos hoje o Estevão, que é uma grande promessa. Só que o Estevão não teve o conselho de ir para a Disney, né? Já está jogando, já está construindo a sua história no Palmeiras. Isso tem algo a ver com a ida do Hendrick para o Real Madrid, ou ele já estava mais preparado com ele na ocasião para ter mais oportunidade? Isto é um trabalho conjunto, por isso é que eu sou o treinador, vocês são os jornalistas e têm o direito de fazer todas as perguntas que vocês quiserem. E eu sou aquele que escolhe qual é o momento certo para os mandar para a Disney, e ele tem que ir para a Disney, porque ele não pode perder esta alegria que tem nas pernas, nem tem que ir, ele fez 17 anos nem há uma semana. E deixem-me falar dele. Vocês sabiam que um dos sonhos do Ayrton Senna era ir à Disney, não é? Ele não conseguiu ir à Disney, e tão experiente que ele era e queria ir. Portanto, quando eu falei do Hendrick vir à Disney, muitos de vocês não tiveram a visão e a profundidade para entender aquilo que eu quis dizer, porque não nos podemos esquecer da idade que eles têm
E nós estamos aqui, e eu estou aqui como treinador para os ajudar, não só no crescimento como jogadores, mas mais de tudo como homens. E eu tenho a certeza absoluta daquilo que eu te vou dizer a ti. Quanto melhor homens eles for, melhores jogadores eles vão ser. É o que eu mais lhe digo aos mais novos. Eu não consigo separar o homem do jogador e, portanto, o ir à Disney tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com eles continuarem a ser felizes. Não levar já com esta pressão toda da imprensa, que tem que ser o melhor do mundo, que tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, a pressão dos empresários, que é outra. E às vezes, quando estes jogadores não têm uma família estruturada, né, é muito difícil lidar com todo esta fama. E, portanto, temos que formar primeiro o homem, para depois formar o jogador. Foi isso que eu quis dizer com o ir à Disney. Portanto, a todos eles, e para mim também, que eu queria lá ir e ainda não fui. Também estou mortinho por lá ir. Ou porque seja despedido, ou porque for. Mas quando acontecer, eu também vou à Disney, podem ter a certeza absoluta, porque quero lá ir, a minha família já lá foi, os 3, e eu fiquei a trabalhar para o Palmeiras. Mais do que tudo é nós desfrutarmos destes jovens jogadores, sem esquecer todo o grupo de trabalho, sem esquecer o Everton, sem esquecer o Gomes, sem esquecer o Luá, sem esquecer o Zé, sem esquecer o Veiga, sem esquecer o Rony, não é? E estou-me a esquecer de certeza aqui de mais um ou outro mais experiente, que lhes dão todo este conforto e esta confiança para poder se juntar a uma equipa que tem a obrigatoriedade de ter que jogar para ganhar e ao mesmo tempo estar a formar jogadores, porque estes jogadores ainda estão em formação. Portanto, isto é um trabalho de todos. Como te disse, fico feliz por poder estar no banco e participar na formação e no crescimento destes jogadores, quer como homens, quer como jogadores, e tenho a certeza absoluta que o nosso grupo de trabalho também tem muita importância naquilo que é a evolução e o crescimento destes moleques. Estamos a falar desses 3, mas vocês hoje viram o Fabinho entrar muito bem, o Naves quando joga muito bem, e portanto são jogadores que nós queremos que continuem connosco por vários motivos. Um deles porque sabem o que é que representa e o significa representar a Sociedade Desportiva Palmeiras. E nós vamos continuar, como te disse, a desfrutar deles enquanto estão connosco. O Hendrick infelizmente vai ter que nos deixar. Eu digo-lhe só para continuar a desfrutar e para se preparar em cada jogo que vem. Quinta-feira já tem aí outro. Ele saiu com os braços abertos, mas saiu chateado por ter falhado aquele lance, porque ele é um fominha simpático, é um fominha simpático, todo mundo gosta dele, nós gostamos dele. Ele sabe que por onde vá, que leva um bocadinho de cada um de nós, dos treinadores, dos funcionários, dos jogadores. É isso que eu costumo dizer aos jogadores quando vão para as seleções: não se esqueçam que vocês representam um bocadinho daquilo que é o Palmeiras, que foi, entre aspas, o Palmeiras que vos ajudou a chegar também, não só o trabalho deles, que temos que lhe dar mérito, mas a toda uma estrutura, a todo um clube, a todo um staff, que tem um carinho e um respeito muito grande por eles todos. E enquanto eu puder, vou desfrutar desses jogadores. Por isso é que eu digo à Leila para não vender, mas é impossível, não é? Vamos desfrutar juntos e apoiar também os outros que dão todo o suporte a estes moleques, porque uma equipa não é 1, nem 2, nem 3, neste caso são 28, e nós vamos trocando jogadores, vamos trocando. E agora nos jogou o Rios, jogou o Menino, e o Menino hoje, por exemplo, apareceu muito bem também, ficámos felizes por isso. Nós, com a quantidade de jogos que temos, precisamos da equipa e dos nossos jogadores todos a top, e o conselho que eu vos dou é o que dou a mim mesmo: enquanto eles aqui estiverem, desfrutem, que eu vou tentar fazer o mesmo, está bem? Tá aí, Capri, palavra do técnico Abel Ferreira durante a entrevista coletiva nessa vitória 2-0 para cima do Cuiabá. Acabou então? Então já pode emendar aí seu destaque final e as últimas informações do Palmeiras. Vamos lá, Soler. Vamos lá, Capri. Então, o Palmeiras retorna hoje à noite já para São Paulo. Amanhã já inicia a preparação para o jogo de quinta contra o Liverpool, duelo que acontece no Estádio Centenário em Montevidéu. O Palmeiras que mandará pessoas da alta cúpula do futebol do Verdão para conversar com o staff do atacante Luciano Rodrigues, jogador de 19 anos de idade que interessa ao Palmeiras, interessa também o River Plate, já recebeu sondagens do Grupo City. O Palmeiras tentará fazer uma investida por esse atleta na casa
dos 12 milhões de dólares. Uma outra questão, Capri, nos próximos dias, Palmeiras e Puma vão assinar o documento da renovação contratual entre as duas partes, né? O novo vínculo vai até 2027, já existe o acerto e agora está naquela reta final da leitura do contrato, tudo certinho, para não ter nenhuma dúvida para nenhum dos dois lados. Então, nos próximos dias, esse contrato será assinado com o Palmeiras a partir do ano que vem, recebendo 50 milhões de reais fixos da empresa alemã e podendo receber mais 10 milhões de reais em metas contratuais com a Puma. Então, quinta-feira tem o Liverpool e no próximo domingo, jogo contra o Atlético Paranaense na Arena Barueri, sem poder contar com o Murilo, que foi suspenso pelo 3º cartão amarelo. Maravilha. Valeu, Soler. Bom descanso e até amanhã aqui na programação da Bandeirantes. Até lá, Soler. Valeu, Capri. Grande abraço. Muito obrigado. 9h17. Atenção, Mauro. Tá pronto aí pro gabarito? Podemos ir pro gabarito, Mauro? Sempre! Boa, então atenção. Vamos lá. Vamos abrir o gabarito, né? Bora abrir o gabarito, então? Gabarito do jogo. E já Michel Lopes com o hino do Cuiabá, que a gente começa sempre pelo mandante. Nota do goleiro Walter, Mauro. Ele é muito bom, 7, gosto muito dele. Eu também acho um baita goleiro. Baita goleiro. Ele é um goleiro que foi subestimado no futebol brasileiro. Sem dúvida. Com todo respeito ao Cuiabá, mas ele merecia mais minutos no próprio Corinthians. Chegou a deixar o Cássio na reserva em 2016, uma série de problemas do próprio Cássio. São Paulo quis várias vezes, não houve negócio com o Corinthians, acabou não tendo tantas oportunidades que merecia pela qualidade do goleiro Walter. O São Paulo, numa determinada oportunidade, depois que o Rogério Ceni parou, tentou tirar o Walter do Corinthians e levá-lo para o Morumbi, mas não deu certo o negócio na oportunidade. Deveria ter dado, porque eu tenho a impressão que o Walter teria feito um grande sucesso no São Paulo. Mas tudo bem, é bom goleiro mesmo. O próprio Soler me lembra aqui que, de fato, foram duas tentativas. A primeira não havia negócio, porque era o São Paulo e o Corinthians, e a última foi o que aconteceu. A lesão no joelho acabou impedindo o acerto do Walter com o São Paulo. Bem lembrado pelo nosso Solerte, Gustavo Soler. Que ainda entende que Raul Marcel foi injustiçado no Palmeiras. É verdade. Marlon foi um dos 3 zagueiros, né? O zagueiro aqui por dentro. Isso. Nota 6. Gabriel, com esse nome é maravilhoso. Aliás, tava feliz o Gabriel hoje. Nota 6 pro Gabriel também. No digital, nota 10 hoje. Tava no plantão hoje? Total. Tava. E felicíssimo a cada gol. Que beleza. Ele falou, pra isso eu gosto de ficar recortando gol. Exato. Boa. Alain Empereur. Morrendo de medo, eu fiquei o jogo inteiro, não queria que ele saísse lesionado, eu queria que ele saísse ou nem tivesse entrado, porque é aquela coisa, lei do ex, né? Nota 6 para Alain Empereur, que teve um grande jogo pelo Palmeiras, os 3-0 em Avejaneda, na semifinal da Libertadores de 2000, aqueles 3-0 do Palmeiras contra o River Plate. Ele saiu para a entrada do Riquelme. Riquelme, que evidentemente não é aquele. O Ulisses até perguntou, é aquele? Eu falei, não, Ulisses, aquele é vice-presidente. Mas eu insisto uma informação, a gente tentou produzir até um documentário para o Riquelme aqui no Brasil, e esse Riquelme tem cá. É um negócio absurdo. O Riquelme escrito, não direitinho, né, mas como se chama, o grande Juan Román Riquelme, do Boca, do Barcelona e do Villarreal, aquele tem mais de 14 mil Riquelmes no Brasil. Esse Riquelme com K, Riquelmo, que tem com K e com O também, tem mais de 20 mil, porque realmente foi um jogador espetacular. Pra mim, tirando o Pelé, por óbvio, é o maior jogador da história da Libertadores da América, o Riquelme. E esse do Cuiabá é com K mesmo. Esse é com né? K, até que é bom jogador, viu? Nota 6, mas hoje 6. Não dá nem pra comparar com o original também, né? Olha, tem vários jogadores de esporte chamados Riquelme, são muito interessantes, enfim, esportes tem muita gente jogando e com esse nome maravilhoso de Riquelme, assim como o nosso Roberto Rivellino, tem vários pelo mundo, né? E aquele que é um clássico, que é o Tosperi Cargeja, Tostão, Pelé, Rivellino, Carlos Alberto, Gerson e Jairzinho. Tosperi Cargeja nasceu logo depois do tri em 70. Matheus Alexandre. Também é bom. Como Mauro Alexandre, parabéns a Matheus Alexandre. 5, o ala direito do Cuiabá.
Já pensou em fazer uma dupla com ele? Matheus Alexandre e Mauro Alexandre? E é legal que consegue Matheus Alexandre, mas sobretudo Mauro Alexandre, estragar o Mauro, que é bonito, o Alexandre que é melhor, mas a combinação é feijoada com pizza. Não dá. Denilson. Hoje jogou muito bem em 7, é bom jogador. Tem uma série de enfileiradas que lembram o nosso Denilson Show. Fernando Sobral. Gosto dele, mas hoje não foi bem. 6. Lucas Fernandes. Também é bom jogador, mas também uma partida discreta hoje. 5. Saiu para a entrada do Cleison. Cleison, muito bom jogador, mas também entrou com... faltando 7 minutos. Fica sem nota o simpático Cleison. Ramon. 5. Saiu para a entrada do André Luiz. O André Luiz, que jogou no Corinthians, passou pelo Corinthians e não foi bem. Jogou ainda 20 e poucos minutos, nota 5 para o André Luiz. Derek Lacerda. Derek Lacerda, bom nome, 6. Saiu para a entrada do Jonathan Cafu, aquele. Aquele que disse que jogou Champions, é verdade, jogou pelo Ludogorets da Bélgica. 5. Isidro Pita. Pita. Então, Pita lutou, né? 6. Saiu para a entrada do Bruno da Alves. Marta. Não, isso foi lá em 2000, na Prefeitura Paulista. Que desnecessário, né? Bruno Alves entrou com zaga. 5. Celso... Não, é bom contar a história aqui. Não vou contar. Eu tava fazendo um programa numa rádio. Numa outra, né? Como tava lançando um livro e tal. Aí tava uma pessoa que... Nunca vou esquecer. Tava eu... Celso Pita, dono de uma empresa muito importante de alimentação e tal. Ele falou, pô, você é consumidor? Sou, eu adoro. Só que eu vou dizer, aconteceu, eu moro perto da Rádio Bandeirantes, eu tava na Rádio Bandeirantes. Eu falei, olha, só que eu pedi outro dia um delivery, levou mais de 2 horas pra chegar. Eu falei, onde é? Ah, já me falaram que tá com problema, mas hoje não vai ter erro, não. Eu já chegando aqui, já liguei, já vão trazer, era um programa na Paulista ali, vão trazer um monte de comida aqui, desse negócio. Ah, beleza. 2 horas de programa e não chegou. Juro, não chegou pro dono. O dono tava lá e não chegou pro dono. Eu só lembro uma hora que teve um intervalo de 1 hora, programa de 2 horas. Eu só ouvi ele do lado de fora do estúdio berrando: se vocês não trazem comida pra mim na Paulista, vocês vão fazer delivery pra quem? Bando de mim? Juro por Deus, não chegou. E o programa era da meio-dia às 2. Pô, todo mundo na rua, né? Todo mundo demitido. Não, pelo amor de Deus, né? Mas depois você testou se melhorou? Melhorou, eu sou um grande consumidor há muito tempo. Acontece. Aliás, tem uma outra. Aliás, uma vez que a gente fazia. Como é que chamava o programa no Band Esportes, que era domingo à noite aqui, que você apresentava, Era Capri? É tudo programa, né? Domingo à noite, depois da rodada. Era bola rolando, não é Talvez, bola rolando. Será que era bola rolando? Embora a bola não rolasse, mas era 11 da noite o programa. Mas sei lá, era algum programa que. Rolando, viu? O Silvio Luiz apresentava antes, depois você apresentou. Isso. Era eu, você, o Patrick, ou o Fábio Piperno, o queridíssimo Fábio Salgueiro também. O Patrick, acho que. O Patrick também. Também, a gente fazia. Era muito legal, pô, era uma delícia. Todos nós. A gente se divertia. Mas nunca vou esquecer que eu pedi um delivery para o Gabriel e para o Lucabete. Às 8 da noite, o programa era às 11. Cara, chegou 11h30. Que beleza, né? Mas acontece. Acontece nas melhores e nas piores famílias também. Ai, meu Deus. Aquele programa foi um recorde. Quem nunca 3 horas e meia passou por um problema com o delivery? Ontem eu ganhei uma pizza, né? Porque eu pedi a pizza e aí ela veio errada. E eu liguei lá pra reclamar. E eles, claro, trocaram a pizza. Por isso que tem que aprender a fazer pizza, né? Pô. Eu fiz ontem. Então, é isso. Ontem eu vou fazer também. Tá bom. Vamos lá, vamos deixar essa parte alimentícia de lado, né? Porque me deu fome aqui também, isso. Esse domingo à noite sabe como é que é, todo mundo com fome, né? E fechar aqui as notas do Cuiabá com a nota do Ricardo Colbachini, que foi embora, né? Agora já era, né? Agora vem aí o Petit, jogador meio-campista de Portugal, que evidentemente o Ulisses não é aquele da França, também, né? Também não é. Não é. Aquele também, fez o terceiro gol na final de 98, Stade de France. Sim. 5 pra ele, né? Ele é lanterna do campeonato, não tem muita coisa a fazer, não. Tá quebrando o galho aí. Agora o Petit chega já com um pipinaço pra resolver. Não tem dúvida. 5 jogos, nenhum ponto. Tá difícil. Vai ter que remar a barbaridade. O Petit vai ter que ser gigante. Vai ter que ser gigante. Não, jamais. Petit comitê também. Eu acho engraçado. Os franceses sabem falar francês, é uma língua muito bonita, mas eu não sei falar nada. Mas o que a gente fala de francês solto assim, en passant, pô, ele nunca sabe falar uma vírgula em francês, mas en passant passa o inferno, cara. Uma croissant vale a pena. É uma rima e é uma solução. Bom, vamos lá então, mudando o hino. Vai lá, en passant, vamos mudar o hino.
Vamos lá, Mauro, nota Sempre. do goleiro Everton. Uma defesa ele fez, mas muito importante. Como eu sou da tese que o goleiro tem que começar numa nota básica, porque pouco acionado, ainda mais nesse caso, a bola não chegou, vou dar nota 7 para o paredão Everton. Marcos Rocha. Marcos Rocha hoje não foi tão bem, 6. Gustavo Gomes. Ó, o Pozov tá lembrando, eu acho que era por dentro da bola, hein? Não era? Por dentro da bola, pode ser. Pode ser. Não, é por dentro Pode da bola, ser. meu. Acho que era por dentro da bola. É, por dentro da bola, é isso mesmo. Isso aí né? tipo 2011, 12, por aí. Isso, por aí. 2011, 2012. Isso, domingo nessa à noite. Pegada aí. Isso aí. Bom, Marcos Rocha 6. Gustavo Gomes 7. Ele capitão. Murilo. 7 também. E o Piquerez? 6. Ele errou muitos cruzamentos hoje. Meio de campo do Palmeiras teve Aníbal Moreno. Também só pode e deve jogar muito mais do que jogou. 6. Foi embora para a entrada do Zé Rafael. Com pouco tempo, né? Fica sem nota. Gabriel Menino. 6 também. Saiu para a entrada do Fabinho. Isso, também sem nota, não teve tempo hábil para tanto. Luiz Guilherme. Pelo passo para gol, 7. Mas não fez um grande jogo. Eu queria ver mais por dentro, Abel. Não toda hora pela direita. Bota o menino por dentro. 7 pro Luiz Guilherme. O Soler tá aí ainda ou já foi embora? Não, já tá dormindo, inclusive. Botou ceroulas e pijama. Boa. O Luiz Guilherme foi embora para a entrada do Estevão ou Estevão? Estevão. Escreve Estevão, mas é Estevão. Né? É Estevão, né? Estevão, não. Estevão é feio. Não, é Estevão. Ele joga muito. Estevão não... Não Pode dá. lá, é que lá escreve deve Estevão, ele. mas é Estevão, pô. Claro. É lá dentro deve... Ô, Estevão, vamos, Estevão. Vai, Estevão, vai. Vamos. Apesar que ele é pequeno, né? Ele não é grandão. Não, Estevinho. Mas ainda bem que não chamaram de Estevinho também, né? Mas um dia eu vou chamar. Mas Nota é 8. Estevão, gente. Estevão, joga muito. Joga demais. 8. O nome desse Cuiabá 0, Palmeiras 2. Ele lembra, assim, não é, Mauro? Na habilidade, não é? Na qualidade do drible. Drible em velocidade, ele lembra um pouco o Neymar, né? Sim. Essa questão sim. de driblar em velocidade, né? Ele tem uma facilidade Tem outro, nisso, né? Quer dizer, outra perna em relação ao Neymar. O Neymar trabalha melhor, ou já trabalhava essa época melhor com as duas pernas, mas o Estevam tem uma habilidade absurda mesmo. Velocidade, a desaceleração, que é para poucos, né? O cara que sabe desacelerar como o Estevam tá fadado ao sucesso e tá mesmo. Tem a cabeça também muito boa e outra joia impressionante que o Palmeiras revela. Só precisa aí, é fato, ganhar corpo. Ele acabou de fazer 17 anos, ganhar mais corpo. É que a gente tá, no caso do Palmeiras, muito bem acostumado com esse monstro que é o Hendrick, outro jogador muito forte, muito técnico, como o próprio Luiz Guilherme, que falamos há pouco. Falta só o Estevam ganhar um pouco mais de corpo, mas a gente, de novo, é normal. Na dúvida, é só pegar o que era palavras do Vanderlei Luxemburgo treinando o Neymar no Santos em 2009, o filé de borboleta que era o Neymar nessa idade. E era mesmo, né? O Neymar era franzininho mesmo. E já jogava barbaridade que joga ainda, ou joga, quando pudesse recuperar, claro, ainda mais o Neymar. Então o Estevam tem essa condição ainda mais precária, mas de novo tem 17 anos. O normal não é essa normalidade absurda que é o Hendrick, essa potência que também é o Luiz Guilherme fisicamente, também tecnicamente o Luiz Guilherme. O normal é ser molequinho, franzino, mas ainda assim ele tem, por exemplo, hoje o Estevam, uma inversão lá na Arena Pantanal maravilhosa, cara, impressionante. Não parece que ele não tem essa força, mas tem a pancada do belo gol que ele fez de pênalti, dá pra dizer mesmo que foi um golaço de pênalti, não é pra qualquer um. Eu tô revendo aqui a cobrança do pênalti. Por vários ângulos. Nossa, ele colocou, não é que ele colocou no ângulo, a bola bateu mesmo no céu da rede. Não, como destacou o Ulisses Costa, mas foi um belo gol por todos os ângulos. E o grande Odinei Ribeiro. Foi um negócio maravilhoso mesmo. O Wolverine da narração. O grande Odinei. Bom, Estevão, então, nota 8. O nome de Cuiabá 0, Palmeiras 2. Lázaro. Fez o gol de cabeça, então vai, 7. Saiu para a entrada do Rômulo. Entrou bem de novo, 6. Hendrick. Então, 6. Pelo nível dele, a gente tem que cobrar um pouquinho mais do Hendrick, 6. Saiu para a entrada do Richard Rios. Entrou bem, 6. Rony. 6 também. E a nota do Abel Ferreira? 6. Não foi lá uma grande partida, mas o Palmeiras mereceu o resultado e hoje era fundamental o Palmeiras voltar a vencer do Brasileiro, voltar a fazer gol e, como destacou o Abel na entrevista coletiva, voltar essa zona aí da confusão. Temos o Atlético Paranaense e o Bahia com 10 pontos, Botafogo com 9
junto com o Atlético Mineiro com 9, também o Red Bull Bragantino 9, e o Palmeiras agora é o 6º colocado com 8, a mesma pontuação do Flamengo também. Os meus maiores favoritos, Flamengo e Palmeiras, ainda devendo pontos, mas não são tantos, né, Capri? Porque são apenas 2 para os líderes da competição, e sempre lembrando que o Internacional tem 7 pontos, mas tem um jogo a menos ainda, o Cruzeiro também tem esse jogo a menos, o Grêmio tem jogo a menos, Fortaleza também tem jogo a menos, né? O Criciúma tem 2 jogos a menos ainda, né? Juventude tem jogo a menos, tem muita área com jogo a menos. Atlético Goianiense tem jogo a menos 4 também, o Vitória também. E o Cuiabá não estreou, não, brincadeira. O Cuiabá estreou, tomou 4 derrotas, nenhum gol marcado, 10 sofridos, né? Nesse campeonato que é maluco. E tão maluco é que, por enquanto, seguem invictos o Galo, o Bragantino, o Criciúma até que tem jogo a menos e só. Não tem entre as grandes ligas do mundo uma que tão rapidamente mitiga, acabe com os invictos como é o Campeonato Brasileiro. Muito bom. Para fechar aqui a nota do Bruno Arleu de Araújo. O pênalti ele foi bem, marcou bem o pênalti na jogadaça do Estevão, muito bem convertida pelo ponta palmeirense, e no mais uma coisa ali, outra na média na brasileira, ok, 7 pro Bruno. Pelo menos não tivemos polêmica lá, né? Vai ter, mas no jogo do Botafogo, e é difícil, de novo, eu não quero misturar John Textor com o Botafogo, né? Mas aí qualquer coisa, qualquer marcação de arremesso lateral, John Textor, o botafoguense, o time do Botafogo, o clube do Botafogo, até a SAF, por ele presidida, não merece, por enquanto, o irresponsável que ele é. Mesmo se ele tiver provas realmente contundentes, e não apenas por inteligência artificial e burrice natural, ele deveria ter sido mais responsável do que foi, até porque ele enxovalhou muita gente com isso. Fim de semana mais um, né? O Flamengo ontem, reclamação. John Textor deve estar reclamando agora também. Aí a gente... E não quero fulanizar em cima deles, mas já que ele colocou. Mas todo mundo reclama. E aí você cria uma situação como essa, o pessoal vai reclamar ainda mais. Sim. Muito mais. Agora... Eu insisto, viu, Mauro? Eu acho que foi um grande erro da CBF ter iniciado o campeonato sob essa desconfiança. A CBF tinha que ter vindo a público para esclarecer isso, porque, tudo bem, é uma denúncia do John Textor, é pífia, não é? Assim, é um negócio... Mas ele está desde o ano passado falando isso. Desde o ano passado que ele vem falando isso. E aí você começa um campeonato... sem a CBF se posicionar. Pra mim ela tinha que começar o campeonato, mas se posicionar de uma maneira mais contundente, já que ele foi extremamente contundente, para não dizer absolutamente irresponsável. Isso, ele foi irresponsável, claro, mas você não pode... mas você tem que olhar para o cargo, ele é o dono do Botafogo. Um time que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Por mais maluco que seja essa declaração dele... A CBF tinha que ter vindo a público e ter se posicionado. Falou, é o seguinte, é uma loucura isso aí, não tem nada, nós vamos encaminhar para o Tribunal de Justiça aqui, o campeonato vai começar e tudo bem. Mas a CBF não fala, não se posiciona, não se pronuncia, e aí todo mundo agora fica reclamando de arbitragem. Cada um querendo um árbitro para o seu jogo, cada um reclamando de uma marcação. É só ladeira abaixo aqui. A arbitragem, essa questão, é só ladeira abaixo. E não acontece nada. O John Textor tá aí, tá todo pimpão. Aconteceu, ganhou uma multa que representa 0,0000 que ele ganha, merecidamente é o que ele ganha, e não só com o futebol, e mais nada, né? Mais nada, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, e o futebol brasileiro vive essa piada aí, não é? Todo mundo reclama, todo mundo fala, e a credibilidade acaba indo pelo ralo, porque... A CBF, que deveria zelar pela credibilidade da sua competição, não fala, não se manifesta. O presidente da comissão de arbitragem não fala, não se manifesta, ninguém fala. E aí segue dessa maneira aí, completamente equivocada, né? Falando de arbitragem a todo instante, a todo momento. Tá bom, Mauro, então é o seguinte, olha, semana vamos ter muita Libertadores, muita Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana. Estaremos juntos aí. Quarta-feira, né? Você trabalha na quarta, no jogo do São Paulo. Jogo do São Paulo. Estaremos aqui pela Libertadores da América na quarta-feira na Rádio Bandeirantes e, claro, todos os dias também no nosso Primeira Hora. É isso aí.
Valeu, Mauro. Bom descanso, boa semana e até quarta, hein? E para todos nós, sempre acompanhando tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, tentando ser solidário. E para nós da Rádio Bandeirantes, uma grande emoção. Estaremos amanhã na hora do almoço, ali na Avenida Paulista, para a celebração dos 87 anos de tanta história da Rádio Bandeirantes. É isso aí. Amanhã Mauro Betting estará lá, estarei lá também. Toda a nossa equipe, não é, vai estar amanhã a partir das 10 da manhã, no Manhã Bandeirantes, com o Sabino e com o Lupato. Depois com o Elia Júnior no Nossa Área. Aí tem o Joel Datene e a Ana Paula Rodrigues no Bora Brasil. Todo o nosso time de esportes estará presente lá também. Você está convidadíssimo, está convidadíssima a estar conosco lá na Estação Paulista da linha amarela, linha 4 amarela do metrô. Estação Paulista que fica ali na esquina da Paulista com a Consolação. Super fácil, né? Chega de uma maneira muito fácil, muito rápida, das 10 da manhã até as 3 da tarde. Passe por lá. João Paulo Capelanes estará lá também com o link do jogo aberto. Enfim, vai ter muita coisa bacana, muitas atrações para você celebrar junto com a gente essa data épica, essa data histórica, não é? Afinal de contas, 87 anos de uma emissora é muito importante, muito relevante. Há quase 100 anos, né? A Rádio Bandeirantes está contando a história do Brasil, do mundo, através da sua programação. Então amanhã, nossa programação especial, direto da linha 4 amarela do metrô. Bem, são 9 horas e 37 minutos, 9h37. Nós vamos agora até Porto Alegre, porque o nosso companheiro Pedro Oliveira, repórter da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, está conosco ao vivo aqui no Apito Final para falar mais dessa tragédia gaúcha, desse drama que os gaúchos estão passando, que o Rio Grande do Sul está atravessando com toda essa chuvarada que tem castigado o estado nesta semana aqui. Então, para atualizar as informações, trazer mais detalhes desta noite de domingo, que eu imagino não deve estar sendo fácil, fim de semana muito difícil para os gaúchos, com muitas notícias ruins, tristes, ainda tem muita coisa debaixo d'água, ainda tem muita coisa a ser descoberta quando essas águas baixarem, e não se sabe quando é que essas águas vão baixar, não se sabe quando é que a chuva vai cessar definitivamente, porque a meteorologia está prevendo mais chuva essa semana para o Rio Grande do Sul. Nós vamos agora com o Pedro Oliveira, que tem mais detalhes, mais informações para a gente aqui no Apito Final. Como vai, Pedro? Boa noite, Capriotti, para todo mundo que nos acompanha aqui no Apito Final na Rádio Bandeirantes. Eu repito o que eu falei na outra entrada aqui na Rádio Bandeirantes. Boa noite é apenas um jeito simbólico e respeitoso da gente se comunicar, porque em todo o Rio Grande do Sul não é uma boa noite para quem mora no estado. A última atualização da Defesa Civil, Capriotti, foi de 78 mortos, 78 óbitos em decorrência de toda a enchente em todo o estado. 4 óbitos estão em investigação, está sendo apurado se tem relação, né, com esses eventos meteorológicos, mas pelo menos 78 mortos. São 105 desaparecidos, 175 feridos, são mais de 300, quase 350 municípios afetados, 18 mil pessoas em abrigos, 115 mil pessoas desalojadas. Então, alguns números da Defesa Civil que são bem marcantes e bem preocupantes por conta dessa enchente aqui em Porto Alegre. O aeroporto Salgado Filho não vai funcionar nesta semana, na próxima sexta-feira que vai ser reavaliada a situação do aeroporto Salgado Filho, porque não tem condições neste momento de qualquer tipo de voo. É bem verdade que não choveu na capital gaúcha, onde eu falo de Porto Alegre, na Zona Norte, neste domingo, um dia de sol, e a expectativa é que amanhã também não chova. Entretanto, não tem como prever o evento meteorológico a partir de terça-feira ou de durante a semana. Algumas previsões dão conta de que vai chover apenas na próxima sexta-feira, mas não tem como a gente prever muito daqui para frente. O prefeito da cidade, Sebastião Melo, afirmou que só tem oxigênios para segunda-feira. Não tem oxigênios a partir de terça-feira, então vai ter que conseguir, de alguma maneira, ou com outro estado, esse tipo de ajuda. Eu estive na Zona Sul, no início da Zona Sul, perto do estádio Brasil, neste domingo ainda, onde um dos hospitais mais importantes da cidade, o Hospital Menino Deus, ele foi evacuado, ao Hospital Mãe de Deus, perdão, no bairro Menino Deus. Esse hospital foi evacuado ao longo do final de semana, no sábado mais precisamente, mas ao longo de toda essa madrugada foi feito um trabalho de tirar todo o maquinário deste Hospital Mãe de Deus, também tirar todas as pessoas que estavam por lá. Ainda no início dessa tarde, durante a tarde, na verdade,
cerca de 25 pessoas estavam lá e apenas ônibus e caminhões do Exército conseguiam este acesso. Então, um panorama dessa situação bem delicada aqui no Rio Grande do Sul. Em Eldorado, na região metropolitana, um dos locais mais afetados por conta deste estrago, na região metropolitana, é claro. Eldorado não tem como fazer resgate das pessoas que estão por lá por via terrestre, apenas por via aérea, por meio de helicópteros ou por meio de barcos. Só que esse resgate acaba sendo muito mais complicado na medida em que escurece. E a gente já fala na noite, né, deste domingo, são 9 horas e 40 minutos, então é muito difícil de acontecer esses resgates. Entretanto, o Exército e a Brigada Militar seguem procurando essas pessoas que estão em Eldorado do Sul. Em Canoas, também na região metropolitana, existem pessoas que estão desabrigadas, mas grande parte desse trabalho de resgate já foi feito. Apenas pessoas que querem ficar nas suas casas, mesmo que a recomendação do governo seja de sair das suas casas, apenas as pessoas que querem ficar permanecem nas suas casas. E aí eu fecho com um bastidor, assim, uma notícia que é muito ruim, Capriotti. Muitas pessoas estão saqueando barcos que estão sendo usados para resgate. Esses barcos com civis, né, com pessoas voluntárias, eles vão em busca de pessoas que precisam de resgate e aí são apontadas armas para essas pessoas para serem saqueados os barcos de resgate. Então, mesmo numa situação delicada, o estado em calamidade, pessoas estão roubando e saqueando estes barcos, Capriotti. Isso é uma vergonha, não é? Não há palavras, né, para a gente descrever esse tipo de coisa. É lamentável. Essa gente não deveria estar solta, né? A gente deveria estar presa e ficar o resto da vida presa. Momento de tanta dor, momento de tanto sofrimento. O bandido não se sensibiliza com nada. Claro que pedir sensibilidade de bandido não existe, mas é duro ouvir esse tipo de informação. Hoje tivemos a presença aí também, mais uma vez, do presidente da República, não é, Ô Pedro, e como é que foi aí a presença das autoridades federais? Já se fala em números para a reconstrução do Rio Grande do Sul? Já se tem essa prévia? Já se começa a falar em números para isso? Porque a gente certamente vai ter aí um estado destruído, não é? Como é que fica essa situação da reconstrução aí quando as águas baixarem, Pedro? Pois é, Capriotti, o presidente da República, o Luiz Inácio Lula Silva, está no Rio Grande do Sul desde o final desta semana. Ele primeiro foi para Santa Maria, por aviões da FAB, da Força Aérea Brasileira. Depois ele veio para cá, por um helicóptero, né, até porque o aeroporto está fechado. Aqui eu falo de Porto Alegre, né, na capital gaúcha. O presidente Luiz Inácio Lula Silva está aqui desde o final desta semana. Mas neste domingo ele convocou 9 ministros, inclusive, por exemplo, Rui Costa, ministro da Casa Civil, Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Nízia Trindade, ministra da Saúde, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, Camilo Santana, ministro da Educação, Renan Filho, ministro dos Transportes, Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, então alguns dos ministros, e também o ministro Valdez Góes, que esteve aqui neste domingo. A palavra, e o que eles mais falam é em guerra. A gente está numa recuperação de guerra, segundo estas autoridades e principalmente o presidente Lula. É uma recuperação de uma guerra, um clima de guerra. Esforços não serão medidos por todas as autoridades, por todo o governo federal. Ainda não se fala em um número de recuperação, né, em dinheiro de recuperação. Entretanto, o governador do estado, o Eduardo Leite, falou neste domingo de que, independente do dinheiro que vier para cá, o governo vai ter dificuldades em realocar esse montante, porque o governo do estado passa por muitas dificuldades financeiras. Então, por isso também o presidente Lula disse que os trâmites vão ser mais facilitados, as burocracias também, porque é um momento muito delicado. Mas ainda não existe um número, eu não posso te dizer 1 milhão, 1 bilhão, 10 bilhões, porque esse número ainda não foi tratado pelas autoridades. Mas o presidente deixou muito claro que esforços não serão medidos. Vai ser um dinheiro muito bem colocado no Rio Grande do Sul para reconstruir, para a reconstrução dessas cidades. A gente fala principalmente em cidades do centro do estado, né, que foram mais afetadas por conta dessa chuva. Lajeado,
Encantado também teve um grande problema. Essas cidades mais para o centro do estado, perto do Rio Jacuí, do Vale do Taquari também, que foram mais afetadas e que vão precisar de uma reconstrução. Cidades estas que já foram muito afetadas no final de 2023, porque eu lembro aqui que teve uma enchente, óbvio, não na mesma proporção que essa no Rio Grande do Sul, no final de 2023, por volta de setembro, essas cidades já foram muito afetadas e estão sendo afetadas de novo. Então, por isso, o governo federal vai tentar fazer com que elas sejam reconstruídas da melhor maneira, e essas cidades, inclusive, apresentaram uma melhora neste domingo com um momento de sol, com um dia de sol. Essas cidades deram uma melhorada, mas ainda não tem números, pelo menos oficiais, né? Existem alguns rumores, mas nada oficial em números de reconstrução do estado, Capriotti. Muito bom. Pedro, muito obrigado pelas informações. Boa sequência de trabalho a você aí, a nossa solidariedade, o nosso abraço fraterno a todos os gaúchos, que seja uma semana abençoada e uma semana de muita reconstrução. É um momento muito difícil, porque muitas vidas se perderam, tem muita gente desaparecida, esse é um drama, essa é uma tragédia. Sei que tem famílias destruídas, gente que perdeu tudo, bens materiais. Isso é muito difícil, mas se a gente puder dar um abraço simbólico, a Band está abraçando a causa junto com a CUFA, levando os recursos para o povo gaúcho, sejam eles financeiros, sejam eles através de alimentos, através de objetos. É a nossa maneira de poder contribuir nesse momento também. Como pessoa física, como pessoa jurídica, de todas as maneiras, contribuindo financeiramente, se não puder ser financeiramente com uma doação, se não puder ser financeiramente com doação, mas com um pensamento positivo, com uma oração, com uma maneira aí de você poder mandar sua contribuição também para o povo do Rio Grande do Sul, que vive esse momento muito difícil. Pedro, boa sequência de trabalho para você aí, viu? Muito obrigado pelas informações, até a próxima. Obrigado, Capriotti. A gente fica na expectativa de que pelo menos não chova nessa semana, de que pelo menos isso não aconteça, e aí o resto a gente vai dando sequência, mas a gente segue aqui no trabalho e qualquer chamado a gente entra em contato para melhor informar essa situação aqui no Rio Grande do Sul. Valeu, Capriotti. Boa noite. Muito obrigado. Pedro Oliveira aqui com a gente, ao vivo, diretamente de Porto Alegre. Eu lembro que já às 10 da noite estaremos em rede com o Band News TV, com o Eduardo Castro, que está comandando a programação do Band News agora à noite, e toda a cobertura também, junto com a Bandeirantes de Porto Alegre, a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, a Band TV de Porto Alegre, com todas as emissoras do Grupo Bandeirantes participando dessa cobertura das informações sobre essa tragédia no Rio Grande do Sul. São 9h48. Eu quero falar com você agora sobre Soccer Hospitality. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Na Neoquímica Arena, conheça o Fiel Zone. No Allianz Parque é o Fan Zone. No Morumbi, conheça o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Conheça a rede em soccerhospitality.com.br. Vou repetir aqui, anota aí. soccerhospitality.com.br. Camarote Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com os serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. O melhor serviço premium em camarotes no Brasil é com a Soccer Hospitality. E eu já volto aqui na sequência para falar dessa vitória do São Paulo sobre o Vitória por 3-1. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final.